Seja bem-vindo ao segundo episódio do Meu Tribunal, uma série de true crime que eu criei para contar com detalhes como um estelionatário entrou na vida da nossa família e roubou tudo que pôde da sociedade que tinha com o meu marido. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, e é muito importante que você assista para entender, ele está disponível completo no YouTube, no Instagram e no Facebook ele está em cortes, porque as plataformas não aceitam vídeos muito longos. Vale a pena, você precisa assistir para conseguir entender a lógica de tudo isso e a sequência dos eventos. Hoje eu vou falar especificamente da sociedade, como ela começou, o que aconteceu no decorrer dela, de acordo com o que a gente sabia e via na época, até o dia em que ela foi de fato encerrada no papel. Depois, num segundo momento, não nesse episódio, eu vou voltar em todas essas histórias pontuais e vou contar exatamente o que de fato aconteceu, não como a gente via, porque a gente só foi descobrir de tudo, lógico, depois que o golpe já tinha sido dado. Então, para começar, eu vou recapitular rapidinho o que aconteceu no final do primeiro episódio, para que você fique mais situado aqui neste segundo episódio, ok? Vamos lá. Meu marido estava trabalhando na empresa com um americano quando o estelionatário voltou, lembra que ele tinha saído e ficado 2-3 anos fora, ele voltou e começou a trabalhar lá também, propôs uma sociedade para o meu marido aceitou, acreditando que ele tivesse mudado, porque agora ele tinha um filho, né, e as pessoas mudam depois que têm filhos, enfim, algumas, e então resolveram fazer essa sociedade, foram para a Flórida ver um trabalho que o estelionatário já estava vendo por mensagem, com a pessoa lá que estava oferecendo esse trabalho, não deu certo, procuraram outros trabalhos lá que também não deram certo, resolveram voltar e começar o trabalho deles aqui. Para essa viagem da Flórida, a esposa do estelionatário criou um grupo no WhatsApp. Nesse grupo a gente conversava com eles, né, sabia como que tava tudo, eles também ligavam, meu marido ligava para mim, o dela ligava para ela, enfim, mas ali no grupo a gente resolvia essas coisas que era para todo mundo junto, inclusive as reservas que a gente fazia dos hotéis que eles foram ficar, eles ficaram 4 dias na Flórida, então tudo era tratado ali. Quando eles voltaram, esse grupo passou a ser usado para empresa, para o trabalho. Quando a gente sentou e conversou, eu perguntei para ela, você vai querer ajudar, participar, o que você vai fazer? Ela falou que não, porque ele já tinha tido uma outra sociedade onde ela participou em algum momento e teve uma experiência ruim, então ela disse que não queria participar. Falei, ok, eu quero, porque também aconteceu a mesma coisa com o meu marido, e antes de começar a sociedade dele já deu errado. Por quê? Falta de diálogo. Então agora eu falei, eu vou entrar, vou participar, porque o que ele não souber fazer, eu vou fazer, principalmente a parte administrativa, e o que ele não souber perguntar ou falar assim, não, eu vou falar. Todo mundo concordou, principalmente o estelionatário, porque ele disse que não, que realmente eles iam precisar, porque não iam ter tempo para fazer administração, enfim, tudo combinado, tudo certinho. Eles ainda não tinham essa empresa aberta no papel. Por quê? Não tinham definido um nome para essa empresa. E aí o estelionatário tinha já uma empresa aberta dele, há alguns anos, onde ele fazia prestação de serviços. E ele sugeriu de colocar o nome do meu marido como sócio nessa empresa dele. Meu marido me falou, eu disse que não concordava, ele também não queria, porque a empresa dele é de prestação de serviço e eles estavam abrindo uma empresa que no princípio seria prestação de serviço também, mas só para levantar uma grana e comprar todos os equipamentos que eles precisavam, mas depois a empresa deles seria especificamente e exclusivamente de fabricação de implemento de máquinas. Então é a mesma coisa que você ter uma farmácia no papel, mas dentro da farmácia você vende carro, vende terreno. Não tem sentido um negócio desse. Então, se você abrir uma farmácia, venda remédio. Se você abrir uma imobiliária, um autocar, você vai vender carro, vai vender imóveis, certo? Por isso, não concordamos, segue o baile, vamos continuar agora trabalhando, juntando dinheiro, comprando as ferramentas, equipamentos que não são baratos, eram equipamentos de 2, 3, 5 mil dólares e também tinha ferramenta de 50 dólares, 100, 300, então eles foram comprando de janeiro até o final de fevereiro, todo o dinheiro que entrou foi para comprar ferramentas e equipamentos para eles trabalharem com a empresa deles de fabricação de implementos de máquinas. Nisso, como que ficou definido a administração da empresa? Usaríamos esse grupo, estava sendo usado para todo e qualquer dinheiro que entrasse e saísse. Então, tudo que entrava e saía era registrado ali. Tinha foto dos tickets, tinha foto de dinheiro que entrava, foto de cheque que o cliente fazia pagamento, foto de papel que eles faziam anotação, tudo, estava tudo ali.
À tarde, o meu marido trazia para mim os papéis, né, os canhotos ali de nota, enfim, eu guardava tudo e aí eu fiz uma planilha e registrava tudo nessa planilha. Essa planilha, eu mandei o link lá no grupo para o bandido e para a esposa dele, para eles terem acesso a visualizar a planilha. Mas quem registrava a movimentação nela era eu, então eles não tinham a autorização ali para fazer edição, só para visualização. Tava tudo ok. Com quem que ficava o dinheiro da empresa? Todo o dinheiro que entrava, como eu falei, era comprado equipamentos, ferramentas, mas sobrava um tanto, não era gastado 100%. O que acontecia com o restante? Ficava na conta do estelionatário. Por quê? Porque como eles não tinham a empresa aberta, não tinha o EIN, que é como se fosse o CNPJ aí de empresas no Brasil, e sem CNPJ não tem como você abrir uma empresa, uma conta empresarial no banco. Então eu sugeri a eles de criarem uma conta física mesmo, só que no nome dos dois. Falei, cada um vai ter o seu cartão, eu vou conseguir ter acesso aqui ao aplicativo do banco para fazer o controle, tudo direitinho e pronto. Mas aí o que o estelionatário falou? Não, mas daí a gente vai abrir mais uma conta e na hora de pagar os tax, mais um tax para pagar, um imposto, né? Falei, ok, então vamos abrir essa empresa logo. Ele, olha, essa conta minha, eu não uso ela para nada, a não ser pagar o aluguel. Então, todo mês, o único dinheiro que sai dessa conta minha é o dinheiro do aluguel. Eu deposito lá o valor do aluguel, mando o cheque pro dono, ele desconta, é só isso que tem, não tem nenhuma outra movimentação. Então, vamos a esse. Falei, olha, não concordo com isso. Não acho isso certo. Mas ok, que isso seja rápido, então vocês agilizem esse negócio para poder abrir empresa. Isso foi ali na metade de janeiro, da metade para o final de janeiro, mais ou menos, beleza? Dia 28 de janeiro, tô olhando para baixo porque eu tenho uma listinha aqui para ir lembrando tudo, tá? Quando foi dia 28 de janeiro, era pra gente ir na casa do estelionatário comer uma pizza, né? Era uma sociedade, a gente tava ali montando uma possível amizade e tal. Vamos lá comer uma pizza e vamos resolver algumas coisas da empresa, uma pressão de contas pequena, alguma coisa assim. Vamos. Quando a gente chegou lá, né, pedimos a pizza, comemos, eu peguei a primeira mentira. E aí é que começa. Por isso que eu falei que eu vou contar aqui de acordo com o que eu vi acontecendo e depois eu volto para contar o que de fato aconteceu, que nessa época eu ainda não sabia, mas a intuição já começou a piscar. A gente sentado lá, brincando, conversando, dando risada, enfim, o meu marido saiu da mesa onde a gente tinha acabado de comer pizza, sentou na sala, do lado, um ambiente só, para brincar com o filho dele, que tinha um aninho, tinha acabado de fazer um ano, com o filho dele e com a nossa filha, que na época tinha 5 anos. Sentou lá para brincar com eles, tudo, e eu fiquei com ele na mesa e acho que a esposa dele estava fazendo alguma coisa ali, pegando algum refrigerante, alguma coisa, enfim. E aí ele começou a contar um caso que tinha acontecido em um cliente deles naquele dia ou um dia antes, enfim. Começou a contar e falou, porque o problema, não lembro exatamente da história, tá? Mas o problema foi assim, assim, assado, e o cara queria que a gente fizesse isso, fizesse aquilo, não sei o quê. Quando eu olhei, era só abrir uma válvula lá. Abri a válvula, consertei, falei, tá aqui o problema resolvido, Consertei, mostrei pra ele, fizemos melhor do que o que ele esperava, e ele foi e pagou o valor lá pra gente e ficou feliz da vida. Beleza. A história não foi essa, tá? Eu tô só criando aqui como se fosse um exemplo. Quando eu escutei aquilo, eu lembrei, mas eu já escutei essa história antes, do meu marido. Ele falou que ele fez isso. E se tem uma coisa que ele não faz, é mentir sobre o trabalho dele. E se tem uma coisa que eu tenho experiência, é em escutar as histórias do meu marido, das coisas que acontecem, que aconteciam no trabalho dele. De anos isso, sempre foi assim, tanto eu quanto ele, a gente sempre compartilhou experiências, nossa, hoje aconteceu tal coisa no meu trabalho, aquela pessoa fez isso, falou aquilo, onde que se viu, não sei o que, enfim, a gente troca essas experiências desde sempre, então eu já tinha escutado o meu marido falar, só que ali na hora eu poderia ter virado para ele e falar assim, peraí um pouquinho, ô Wagner, vem cá, me conta aqui essa história direito, você não falou para mim que foi você que fez isso? Eu ia desmascarar ele na hora, mas e se eu tivesse alguma coisa pior para descobrir? Então eu só anotei, deixei guardadinho ali, beleza. Mas ali a confiança já, né? Falei, bom, o cara tá mentindo, o cara tá usando ali o que o meu marido fez para dizer que foi ele que fez, para contar vantagem. Aí eu já vi que começou, né, umas conversas de a pessoa querer contar vantagem. Nesse mesmo dia nós trocamos
conversas, experiências, enfim, de coisas que aconteceram na nossa vida, com os nossos pais, com chefes antigos, empresas e tal. Enfim, ele, uma pessoa assim, totalmente injustiçada, né? Falou muito mal dos pais, de um irmão dele também, falou muito mal no sentido de que trataram ele mal, diminuíram ele, que foram maus com ele, enfim, a esposa dele colaborou, dizendo que ela realmente escutou a mãe dele falando mal dele num salão de cabelo que ela tem, e ela chegou e falou: você não tem vergonha de falar isso do seu filho no salão, na frente de todas as tuas clientes? E ela desdenhou e continuou falando, descreveu uma mãe muito narcisista, por sinal. Falou do irmão dele, que o irmão dele tem uma loja na cidade de Campo Largo, no Paraná, que é uma loja de martelinho de ouro. Ele é sócio de uma outra pessoa. Eu não conheço o irmão dele, não conheço esse sócio. Eu conheço do estelionatário falar para nós e de vários outros amigos que moram em Campo Largo, estão lá, e outros que são de lá e estão aqui, contaram pra gente depois. Mas o que eu soube deste irmão dele, pela boca dele, é que o cara subiu na vida em cima de dar golpe e, né, nas costas de outras pessoas, inclusive desse que é sócio dele. Foi o que a gente ouviu. Então, assim, a vida dele é fácil porque ele deu golpe. A vida de fulano é fácil porque roubou. A vida de ciclano é fácil porque se aproveitou da boa vontade de tal pessoa. Então, assim, vi ele como uma pessoa injustiçada. E aí a esposa veio com um discurso que provavelmente ela fala até hoje, que todo mundo tem inveja de nós. As pessoas têm inveja de nós porque a gente é um casal novo, porque a gente conquistou muitas coisas. Ele trabalhou numa empresa chamada Itambé, em Campo Largo, que é uma empresa muito grande. E parece que a empresa cedia a casa deles para alguns funcionários morarem na casa, sem pagar aluguel, enfim, algo assim, não tenho certeza se é exatamente desse jeito, mas cediam casa para os funcionários. E tinha uma certa ordem hierárquica, provavelmente, né, de você chegar e conseguir morar numa casa dessa. E ele, em muito pouco tempo, conseguiu e foi morar numa casa, era muito boa, e as pessoas morriam de inveja dele, mas é porque ele era um excelente profissional e o chefe reconheceu isso, tal, enfim. Então, assim, a gente viu ali, nossa, realmente uma pessoa que foi muito injustiçada durante a vida toda e agora tá aqui, a gente vai fazer essa sociedade junto e vai fazer dar certo e todo mundo vai ser feliz para sempre e a gente vai, enfim, conseguir chegar no topo da montanha e o sol vai brilhar para nós, né? Ok, segue o baile, terminou essa reunião na casa deles e ali, né, como eu disse, a pulga, ó, começou aqui a coçar atrás da orelha, o alerta começou a piscar, a intuição começou a falar, tem alguma coisa aí, fica esperta. O que era? Não fazia ideia, mas a intuição começou a piscar, pra mim, tá? Falei algumas vezes pro meu marido, de novo, né, como sempre, falando, isso é coisa da sua cabeça, você desconfia de todo mundo, pra você todo mundo tá fazendo alguma coisa errada. É minha personalidade, sinto muito, infelizmente ou felizmente, eu tenho esse dom, digamos assim, de fazer uma leitura da pessoa. Automático. Não é porque eu quero fazer. Eu observo. Eu sou analista comportamental. Depois, nesse tempo, ainda não era especificamente formada, mas hoje eu sou analista comportamental. Junta isso com a intuição, com o dom natural que eu já tenho, vou fazer o quê? Mas ok, né? Cada um é cada um, segue o baile. Quando chegou no final de fevereiro, a última semana de fevereiro, eu tava chamando eles, já fazia semanas para vir aqui em casa, pra gente sentar à mesa e de fato fazer a prestação de contas para bater centavo com centavo, do jeito que eu trabalhei durante mais de 10 anos no governo do Paraná fazendo, então eu tinha muita facilidade com isso, é muito simples para eu fazer. E fazer umas contas ali que era pouca coisa, para mim eu ia fazer isso de uma forma assim muito rápida e muito fácil, de verdade, não é difícil de fazer mesmo. Eu vou até te mostrar aqui, depois eu vou mostrar com detalhes, tá? Não, eu sei que não dá pra ver direito, mas ó, aqui tem os números, tá? Valores, né? Essa aqui foi a prestação de contas que o estelionatário me fez. Essa é a prestação de contas dele, é assim que ele trabalha, tá? Tanto que aqui na pastinha que eu criei, só vou tapar o nome dele aqui ainda, eu coloquei assim, ó, conta de bar, tá? Porque é literalmente isso, conta de boteco.
Chamei eles para vir aqui várias vezes, tal, enfim, na última semana de fevereiro resolveram vir. Vieram, eu tinha comprado um livro ATA, falei, vamos fazer um contrato social, vamos resolver as coisas como que vai ser, o nome da empresa vocês já tem? Não tem ainda. Falei, pelo amor de Jesus Cristo, né? Já tem quase 2 meses que vocês estão trabalhando junto, vamos definir logo o nome dessa empresa e vamos começar a trabalhar. Até então, a empresa, como não tinha nome, não tinha conta, não tinha nada, toda vez que eu ia fazer um invoice, né, um recibo para os clientes deles, eu colocava VZ, V de Wagner, Z de Zuber, que é o sobrenome do estelionatário. Depois eu te dou o nome completo, não se preocupe. Enfim, VZ. Usava isso, eu falei, vocês precisam definir logo. Mas enfim, agora vamos fazer as contas? Vamos. Sentamos ali, pedi para ele me trazer os extratos, ele não tinha, trouxe ali na hora, imprimi aqui, comecei a pegar ali todos os gastos, um por um. O que é esse aqui? Que nome que é esse? Por exemplo, tem, sei lá, eles foram para Flórida e lá, digamos que tinha uma deli, que a gente chama um restaurante de beira de estrada, que tinha o nome, sei lá, Ariane. O que eu pensava que foram para uma zona, o que é Ariane, né? Aí, esse aqui foi um restaurante que a gente parou na beira da estrada para comer. Falei, então tá, comida. Aí eu colocava do lado daqueles valores ali, desse papel que eu te mostrei, e escrevia comida, né? Tanto que depois, eu vou até pegar aqui, eu vou mostrar isso aqui depois, tudo bem bonitinho, tá? Mas depois toda aquela prestação de contas virou isso aqui, ó. Tá? Que eu fui anotando tudo, fui vendo o que era o que, fui riscando aqui, o que faltava eu fui colocando. Aqui tem o extrato da conta que ele me deu, que aí eu fui ticando tudo também, o que tinha, o que não tinha, o que era, o que não era. Enfim, a gente demorou horas, ficamos até de madrugada fazendo essa prestação de contas. A esposa dele dormiu no sofá da minha sala junto com o filho deles, de tanto que demorou. Teve um momento que foi muito constrangedor. Eu olhava pra cara do meu marido e antes disso, a gente já tinha conversado, eu falei pra ele, agora eu vou pegar esse bichão, porque lembra que eu falei que eu já tava desconfiada, aquela pulga atrás da orelha, eu falei, vamos fazer essa pressão de contas, eu quero ver como que ele vai se sair. Beleza, ele veio, ele ficou assim, sabe aqueles minutos que parece que é uma eternidade? Eu não contei no relógio, mas com certeza passou de 20 minutos que ele ficava em silêncio assim, ó, com a mão na cabeça, tipo tentando ver porque tinha $500 que tava faltando. Não se achava esses $500 de jeito nenhum, redondinho, $500. E eu, né, olha, será que não é isso aqui? Ele nem me respondia. Dava pra ver que ele tava assim muito intrigado, que ele não conseguia entender da onde que tinha surgido de onde que tinha surgido aquele furo nas contas, porque não batia a conta que ele tinha me passado com o extrato, com as fotos que eu tinha no grupo do WhatsApp. Beleza. A gente não conseguiu chegar nesse entendimento. Passou de 2 horas da madrugada, eles aqui ainda não conseguimos entender, foi para casa, falei, vamos ver isso aí outro dia? Vamos, beleza. E nesse dia também, foi o primeiro roubo que eu vi, de fato, que eu percebi. Mas foi o roubo de uma pizza. E eu dei um desconto porque, assim, eu vi que ele tava com a cabeça entrando em parafuso. E lembra que eu falei? Pra mim, que tinha experiência fazendo prestação de conta de 100, 200 mil reais por ano para governo, para Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, era muito fácil fazer essas contas, porque era uma conta simples. Vamos ser bem realista? Isso aqui, essa aqui é a conta original, né? Ó, é simples de fazer. Olha aqui, é isso aqui. É muito simples. Pega o extrato, vê, bate ali, pronto, acabou. É simples demais. Então eu tava olhando aquilo como tipo, meu Deus, que dificuldade que tem de conseguir encontrar cadê os $500 que estão faltando. Inclusive os $500 estão anotados aqui, ó. $500 é redondinho. Tá invertido, né? Mas tá anotado aqui. E aí, ok. Como tava com a cabeça, né, desse jeito, a gente de novo pediu uma pizza aqui pra comer. E aí, quando chegou a pizza, né, deu $70, 2 pizzas. E aí eu falei, vamos dividir e tal. Ele falou, não, a empresa vai pagar. Olhei pro meu marido, né, concordou. Falei, ok. Eu paguei do meu bolso, porque lembra que o dinheiro tava todo na mão dele? Paguei do meu bolso. E aí, quando foi pra ele ressarcir, então ele tinha que tirar o dinheiro da empresa e colocar na minha conta, ou me entregar ali em cash na hora, né? Ele me mandou 35, eu falei, mas por que 35? Dele, mas não é metade pra vocês e metade pra mim? Porque é a empresa que vai pagar? Falei, sim, mas eu tirei $70 da minha carteira e paguei a pizza. Então, os 70 tem que vir pra mim. Falei, mas por que os 70 tem que ir pra você, sendo que é pra dividir? A empresa que vai pagar metade de vocês, metade meu.
Falei, então, mas eu tirei $70 da minha carteira. Se eu tivesse tirado 35, você tivesse tirado 35, a gente pagasse a pizza, agora, na hora da empresa fazer o ressarcimento, seria 35 para você, 35 para mim. Mas eu tirei 70, eu paguei, então os 70 tem que vir para mim. Aí ele, ué, mas então você que vai pagar, eu vou pagar e vou sair no prejuízo? Enfim, foi uma discussãozinha ali que eu falei, como que isso tá funcionando? Enfim, fui e falei, ok, deixa, tá, os 35 tá tudo certo. E aí, né, desse jeito como eu falei, não tava funcionando, os $500 faltando, eu deixei passar. Mas depois, a hora que eu me dei conta, né, depois de todo o golpe e tal, eu falei, tá, então esse é um dos jeitos, um dos modus operandi dele. E tá tudo bem, foi uma pizza. Só que foi um sinal de alerta. Passou a história da pizza, definiram nesse dia, depois da prestação de contas, que a partir dali eles iam começar a fazer a retirada do prolabore deles, ou seja, o salário do dono. Falei para ele, quanto que vai ser o prolabore de vocês? Ele falou, o que é isso? Falei, prolabore é o salário do dono. E eu já achei meio estranho, porque uma pessoa que se dizia empreendedora, empresária, que tinha tido vários negócios, que tinha tido várias experiências e contado várias coisas assim, do jeito que mais ou menos a gente estava fazendo ou querendo fazer com a empresa, me espantou o fato dele não saber esse termo prolabore, que é um palavreado comum, né? Assim como para um professor de matemática falar em multiplicação é uma coisa básica, prolabore é uma coisa básica também para quem tem empresa. Mas enfim, falei o salário do dono. Ficou definido que $1.000 por semana eles iam tirar para ser o salário deles. Então, ia sair da conta dele toda sexta-feira, $1.000 para nossa conta e $1.000 para outra conta que ele tinha com a esposa, que era a conta que eles usavam para gerir as finanças deles lá, enfim. Definido isso, acabou a reunião, não achamos os $500, que fim levou, mas ficou dele verificar isso depois com mais calma, porque já era madrugada, enfim, todo aquele auê, segue a vida. Aí, para eles trabalharem, eles estavam indo tanto com o nosso carro quanto com o carro deles. Era um dia de cada, uma semana de cada, enfim. Eles prestavam serviços aos clientes deles, na casa dos clientes ou na empresa dos clientes ou aonde o cliente estava fazendo prestação de serviço e a máquina dele estragou. E lembra que eu disse que a empresa deles seria de fabricação de implemento de máquinas. Porém, para isso eles precisavam alugar um espaço, eles precisavam de muito maquinário pesado, caro, e eles não tinham nada disso ainda. Então eles iam trabalhar fazendo manutenção das máquinas para juntar o dinheiro, iam comprando os equipamentos e depois ali na metade do ano eles iriam alugar um espaço, colocar todo esse equipamento lá dentro e começar a trabalhar com a fabricação. Então, esses serviços que eles faziam nesse momento era de manutenção, tá? Estragava lá qualquer coisa, lá qualquer maquinário de cliente, eles iam lá e resolviam o problema, beleza? Beleza. Tinha que comprar material, tinha que comprar peça. Geralmente se tinha na rua, né? Tipo numa loja como Home Depot, Harbor Freight, eles iam lá, compravam. E aí, se não tinha, eles me mandavam o link de sites como eBay, Amazon, outras empresas específicas que vendem isso, e eu fazia compra. Então, de novo, toda a prestação de contas dentro do grupo do WhatsApp. Mandava o link por lá, eu fazia compra, mandava o print com a ordem, né, com a compra feita, com a data prevista da entrega, tudo lá 100%. Aí começou a falhar, né? Mas era uma falha assim, tipo, não saiu o ticket da máquina. O cara pagou em cash, daí a gente já fez a divisão aqui, eu esqueci de postar lá o valor. Coisas assim, né? Uma coisinha aqui, outra dali a 2, 3 semanas, mas eu tava sempre em cima. Cadê o comprovante? Me manda o comprovante, cadê o ticket? Não sei o quê. Então, se não saiu o ticket, tira foto do negócio da bomba lá, por exemplo, quando vai abastecer o carro, enfim, né? E aí, como eles precisavam fazer essas manutenções, e às vezes eles iam nos lugares assim com muita lama, muita sujeira, enfim, eles precisavam de um carro maior. Lembra do amigo número 1? O amigo número 1, ele tinha uma empresa dele mesmo, onde ele trabalhava sozinho, ele tinha alguns funcionários, mas ele era o único dono. E aí ele estava fechando essa empresa, creio que para ir para um outro lugar, não lembro, mas ele estava fechando e vendendo os equipamentos dele. Então eles foram lá e pediram para este amigo número 1 a truck dele emprestada com um gerador de energia que tinha em cima da truck, já instalada, tudo bonitinho ali. Eu não tenho certeza, posso estar falando besteira aqui, mas acho que foi o meu marido que foi e falou com o amigo número 1. Inclusive, esse amigo número 1 veio na nossa casa
E falou pra ele, sentou aqui, tomou um café, passou a manhã inteira com a gente, falou pro meu marido, falou, cuidado, você vai fazer sociedade com esse cara fez isso e aquilo comigo, esse cara fez isso e aquilo com um americano, esse cara não é confiável, esse cara é isso, aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas lembra, experiência lá de quando eles tinham trabalhado junto há 3 anos atrás. E aí o meu marido, né, agora ele tem filho, ele mudou. Eu escutei tudo aquilo e falei, bom, eu já cantei a pedra pra ele, pro meu marido, falei pra ele que vai ser diferente da última sociedade que ele tentou fazer e não deu certo, que se eu ver que não tá dando certo, eu vou entrar nesse negócio, eu vou acabar com tudo, não vou esperar ele falar nada, porque ele não fala mesmo, ele não sabe dizer sim, não sabe dizer não, mas eu sei falar bem redondo. Então ele sabe do risco, e ele também sabe que nós dependemos 100% financeiramente dele. Então a responsabilidade é dele, é ele que tem que colocar dinheiro dentro de casa e ele tem que assumir as coisas que ele tem que assumir seus BO. Basicamente isso, beleza? Beleza. Ele falou, bom, vocês estão avisados. Emprestou a truck, emprestou o gerador. E aí, quando o estelionatário foi lá, junto com o meu marido, não sei se para pegar ou para devolver a truck, eles colocaram combustível, tudo ali, lógico, né? Usaram, não tenho certeza, mas acho que limparam a truck lá para devolver tudo. Quando eles foram lá, o estelionatário propôs pro amigo número 1 deles fazerem a sociedade A3, do amigo número 1 entrar como sócio deles também. E aí eu não lembro as palavras exatas, mas eu sei que o amigo número 1 acabou com o estelionatário. Acabou com ele. Falou pra ele, é sério que você tá me falando isso? Depois que você me fez isso, aquilo outro, tarará, tarará, linkou tudo. Falou, você tá me propondo fazer uma sociedade com você, você tá de sacanagem com a minha cara. Enfim, o estelionatário baixou a bola, ficou quietinho, não falou nada, nada. Meu marido chegou em casa, me contou, falei, bom, pelo menos vocês estão então estão kits, né? Não tem mais nada que um ficar pensando que o outro falou, que deixou de falar, alguma coisa desse tipo. E eu lembro que alguns dias antes disso acontecer, o estelionatário aqui em casa, fazendo desenho na mesa ali de como seria a logomarca deles, que a princípio seria o VZ mesmo, né? Ele e o meu marido fazendo desenho e tal, eles comentaram isso de ir lá falar com o amigo número 1. Quando eles falaram isso, eu falei, mas você, o estelionatário, falei, você falou tanta coisa do amigo número 1, você contou tanta coisa dele pra gente, ele tinha feito isso, tipo, descascou o amigo número 1, falou os diabos dele, que ele era falso, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele falou mal da gente, que ele falou tal coisa do Wagner, falou não sei o que lá de mim, enfim, falou um monte de coisa arada lá. E aí eu falei, depois de tudo isso que você falou dele, vocês ainda vão ter a coragem de ir lá e falar com ele para ele emprestar para vocês a truck? Eu não iria. Porque acreditando que o estelionatário estivesse certo, se fosse eu no lugar dele, eu não iria mesmo. De fato, eu sou uma pessoa que elimino pessoas da minha vida facilmente. Se alguém fez alguma coisa para mim que eu acho inadmissível, que fere os meus valores, que fere o meu caráter, eu simplesmente elimino da minha vida, acabou, morreu. E eu não quero ter contato mais. Se eu encontrar um dia na rua, oi, tudo bem? Tá, tchau. Acabou, não quero sentar, não quero conversar, não quero contato nenhum, muito menos ir lá pedir alguma coisa emprestada para essa pessoa, ou no caso que aconteceu depois, ir lá pedir pra pessoa fazer sociedade comigo, né? E aí o que o estelionatário me respondeu? A gente tem que prestar atenção no seguinte, amizade é uma coisa, negócio é outra. A gente não pode brigar com as pessoas porque eu não sei o dia ou de amanhã, eu posso precisar dele. Aí, ó, alerta de novo. Ele não falou isso, eu posso precisar dele num tom de humildade, de tipo assim, a gente não sabe o dia de amanhã, né, e tal. Essa humildade que nesse caso eu não tenho, tá? Eu sou orgulhosa mesmo. Nesse sentido, pra mim, eliminei e acabou. Mas aí, essa red flag ficou piscando porque ele falou num sentido de precisar da pessoa para usar a pessoa. Eu entendi isso nesse momento. Não no sentido de, a gente não sabe o dia de amanhã, pode ser que um dia eu precise, daí o cara não vai querer me ajudar. Não, pode ser que a gente precise para usar a pessoa. Ok, bandeira vermelha de novo ali piscando, mas passou. Foram lá e aconteceu isso que eu acabei de falar. Propôs a sociedade pro cara, meu marido ficou olhando, ele humilhou o estelionatário, jogou tudo na cara dele, falou um monte de coisa, falou, você vai mentir? Você vai dizer que eu tô errado? Você vai dizer que é mentira minha? Não sei o que, o cara abaixou a cabeça, ficou quietinho, não falou nada.
Meu marido chegou em casa, me contou, falei, bom, tudo em pratos limpos? Tudo em pratos limpos, então, vida que segue. Então agora, depois que, né, tava resolvido esse negócio, devolveu o truck lá do amigo número 1 e tal, em março de 2022, o sogro e a sogra do estelionatário, junto com a cunhada dele, vieram do Brasil para cá a passeio. Parece que já tinham vindo alguma outra vez, enfim. E o carro dele era um carro pequeno, não ia caber todo mundo. Ele foi e comprou um outro carro, que tinha acho que 7 lugares, um carro maior, só para ir buscar o sogro e a sogra lá no aeroporto. Foi, buscou. E aí era um carro bem batidão, assim, era um carro para bater trabalhando mesmo. E aí ele colocou esse carro para eles trabalharem, né? Era um carro dele, registrado no nome dele, ele comprou, ele teria que pagar, ele pagou o registro do carro lá no Detran, digamos assim, né? Que se chama DMV aqui. E aí ele estava usando esse carro para a empresa. Passado algumas semanas eu falei, tá, vai ficar usando esse carro para a empresa mesmo? Porque aí parou de usar o nosso carro, parou de usar o carro de família dele, né? Falei, olha, então já que vai usar o carro para a empresa, nada mais justo que o carro ser de fato da empresa e a empresa pagar todas as contas dele. Então vamos conversar sobre isso? Vamos. Conversamos com ele, lógico que topou. Aí eu falei, me manda aí quanto que você gastou no DMV, quanto que gastou de registro, seguro, não sei o que, tarará, mandou tudo. A empresa pagou aquela planilha que eu fazia, que ele já tinha o link, tá lá registrado, o valor que foi pago, foi 600 e alguma coisa mais ou menos só de transferência, e aí mais o seguro, né, que tem que pagar, e todo mês a gente tinha o valor do seguro lá que tinha que pagar dele, então tudo era pago pela empresa. Aí teve que trocar rolamento, freio, filtro, óleo, não sei o que, tudo que tinha que fazer manutenção no carro era feito com dinheiro da empresa. Como que esse carro foi comprado? Esse carro foi comprado pelo valor de $4.000 de um amigo do estelionatário, tá? Então eu vou colocar lá amigo W do estelionatário. E esse amigo W fazia vários negócios com eles, é tão falcatrua quanto ele, que a gente foi descobrir depois. Mas eles negociaram ali, né? Esses 4.000, e ele, ao invés de pagar em cash, em dinheiro, ele ia pagar em serviço. Então, esse cara precisava de alguns serviços deles, e eles fariam esses serviços, né, de graça, né, não iam receber nada, porque ia bater do valor do carro. Então, eles foram indo até pagar quase 3.000, se não me engano, quando a sociedade acabou lá na frente, mas naquele momento ali, então, eles começaram a fazer o trabalho, e seria isso o pagamento do carro, certo? Guarda essa informação. Que carro que era? Um Toyota Sequoia, não lembro o ano, mas era velho, mas estava andando muito bem para cima e para baixo, tinha aquele engate atrás para você colocar uma carretinha e puxar o que quisesse puxar nele, aí tirou os bancos atrás, tudo, ficou um porta-mala bem grande, encheu de ferramentas ali, então tava funcionando super bem, o carro nunca deixou eles na mão. Tinha que trocar, né, ali, como eu falei, amortecedor, freio, não sei o que tal, trocava, o carro continuava funcionando. Tava velho, batidinho, mas estava funcionando muito bem. Aí, lembra que eu falei que quando eles precisavam de qualquer material, eles me mandavam um link para comprar, quando era alguma coisa que não encontrava nas lojas que tem por aqui na rua? Pois bem, ele foi e me mandou o link de um ventilador, na verdade uma ventoinha para uma máquina Caterpillar. Mandou o link lá, eu comprei. Só que era tanta coisa ali, né, tipo link, foto, não sei o que, pagamento, isso, aquilo, tal, que eu não me atentei, que foi ele que mandou o link e comprei, e até aquele momento só o meu marido tinha me mandado os links das coisas para comprar. Eu cliquei lá, comprei, tudo certo, chegou o negócio. Quando chegou, meu marido falou, tá errado, não é esse modelo. Aí eu falei, e agora? Né? Ele falou, agora vai ter que devolver, vai ter que comprar outro. Beleza, aí fui, já comprei o outro, que aí o meu marido passou o link correto. Já comprei o outro e fui fazer a devolução daquele. Não tinha como fazer devolução, porque foi comprado no eBay e alguns vendedores colocam lá, né, sem devolução, eu nem olhei. Um produto de 150, 160 dólares mais ou menos. Enfim, a partir daí eu falei, ok, agora eu só compro o material que você, Wagner, meu marido, me mandar. Só o que você me pediu para comprar. E o que ele pediu eu vou confirmar com você antes, ok? Ok. Porque em você, no teu trabalho, eu confio. No dele, eu não vou confiar. Certo? Beleza. Assim fizemos. Passado isso, né? No meio de tudo isso, tinha conversa. Vamos fazer, a empresa vai se chamar isso, vai se chamar aquilo, não sei o quê. Eu fazendo os invoices, lembra? Com o nome VZ. Aí eles foram fazer serviço num cliente deles, que era uma empresa que vende carros, mas lá dentro tem uma oficina, então eles também consertam carros e alguns equipamentos lá estragaram, não sei o que, chamaram o meu marido e o indivíduo para fazer o serviço lá. Foram lá, fizeram, no meio da conversa, vai e vem e tal, falou da empresa,
E eu estava buscando, nessa época, contador decente para cuidar da abertura da empresa, fazer a contabilidade, tudo isso. Por quê? Porque aqui na nossa cidade é cheio de brasileiro. Assim como as cidades, né, grandes cidades aqui nos Estados Unidos, que tem muito brasileiro, o brasileiro chega aqui, o que você sabe fazer? Ele sabe fazer tudo. Ele é um mestre de tudo. Ele é contador, ele é carpinteiro, ele é empresário, ele é mecânico, é cabeleireiro, ele coloca piso, ele faz de um tudo, de um tudo. Ele é multiprofissional. Na verdade, não é, né? Então, tem muita gente aqui que não é contador, mas diz ser. Por exemplo, eu trabalho com alguns serviços que as pessoas acham que eu sou contadora, e eu sempre falo, eu não sou contadora. E aqui nos Estados Unidos, para você ser contador, você tem que fazer um teste que no Brasil é como se fosse aquele teste da OAB para advogado, que o teste aqui é considerado mais difícil que o próprio teste de advogado. O OAB aqui se chama BAR. Esse eu acho que é CPI, não tenho certeza para contador, eu acho que é isso, CPI. E aí eu tava procurando pessoas que fossem de verdade, né, contadores registrados, que tivesse essa carteirinha aí de contador para poder fazer, e não achava entre os brasileiros, né. O único que eu achei aqui que foi muito bem indicado para mim, ele falou comigo no telefone, ele falou assim, infelizmente eu não vou poder fazer porque agora eu sou deputado. E aí, paciência, né? Ele é brasileiro, eu acho que é deputado ou era vereador na época da nossa cidade, né? Agora do estado, representando a nossa cidade. E aí, ele, lógico, não trabalha com isso mais. Foi a única pessoa que eu encontrei que faria, que tinha a capacidade para fazer. Então, eu fui atrás de fazer um curso de bookkeeper. Fiz o curso. Paguei, não foi barato não, foi quase $1.000, a gente não tinha esse dinheiro, porque lembra que a gente estava fazendo a retirada de 1.000 por mês, por semana, e esse 1.000 por semana era assim, básico do básico para pagar só as contas e mais nada. Então, beleza, fiz o curso, procurei um programa que tem aqui que se chama SCORE. Esse programa, ele é da universidade aqui da nossa cidade, que tem convênio com uma outra de uma cidade próxima aqui, cidade de New Milford, que ajuda pequenos empreendedores quando eles estão começando o seu negócio. Então, eles ajudam com tudo que você precisa saber sobre as leis, sobre como que você vai recolher os impostos, como que você vai fazer a administração da empresa, tem vários cursos, tem encontros, tem um monte de coisa errada e tal, enfim, eu fui atrás para fazer isso. E aí eu falei para eles, olha, a gente precisa de um contador para abrir a empresa de vocês. Aí eles ainda não tinham definido o nome. Isso a gente já tá falando de maio, tá? De metade de maio. Eles foram nesse cliente, então comentaram ali alguma coisa com o cliente falou assim, não, deixa que a nossa contadora aqui faz. A contadora da nossa empresa faz. E aí eu falei, ok, meu marido me ligou na hora, eu falei, ok, ela é contadora mesmo? E aí o cara tava junto lá, não conheço ele pessoalmente, só de falar com ele por telefone. Ele falou, não, ela é contadora, ela que faz todos os taxes aqui da nossa empresa, faz o recolhimento, pagamento, não sei o que tal, dos nossos clientes também, ela faz tudo. Eu falei, ok, fizeram. Combinaram de fazer, né, e de pagar também serviço. Então, ela ia cobrar, acho que $400, uma coisa assim, e eles fizeram um serviço lá de $400, não receberam, ficou elas por elas, beleza. Por fim, definiram o nome da empresa, eu pedi para me passar o telefone dela, para eu conversar com ela, me passaram, eu conversei, perguntei o que você precisa, ela me falou o que precisava, né, os documentos deles ali, passaporte, o ITIN number, que é um número que identifica o cidadão aqui nos Estados Unidos para fazer o pagamento de imposto quando ele não é cidadão americano. Então, isso é só para quem não é cidadão. Se você não nasceu aqui nos Estados Unidos, você não é cidadão americano. Então, para essas pessoas tem o ITIN number. Se você nasceu aqui, você tem o Social Security number, certo? Beleza. Pedi para eles, né, os dados deles lá, tudo do meu marido eu já tinha aqui, pedi pro estelionatário, ele me passou, repassei para ela, eu já tinha pesquisado o código da empresa, falei, vai ser nesse código aqui, esse aqui vai ser o endereço, esse aqui vai ser o nome, tarará, tarará, beleza? Beleza. Aí ela perguntou, vocês vão querer registrar carro no nome dessa empresa também? Falei, provavelmente, porque a gente tinha a Sequoia que estava registrada no nome do estelionatário, lembra? Mas era da empresa, então assim que a empresa tivesse aberta no papel, a gente passaria a Sequoia para o nome da empresa. E aí eu falei, eu preciso saber o seguinte, esse papel que você vai me dar agora, da empresa aberta, eu já posso abrir conta no banco com ele? Ela falou, não. Aqui funciona assim, diferente do Brasil, quando você abre uma empresa, qualquer empresa, até o MEI, quando você abre, você já ganha na hora um número de CNPJ. Com esse CNPJ, você vai no banco e abre uma conta.
Aqui, você primeiro abre a empresa no estado onde você está, porque cada estado tem uma legislação diferente. Abriu a empresa no estado, agora você vai para União, tá? Que se chama IRS. Você vai para a União e pede a abertura dessa empresa na União. Aí, quando eles abrirem, você vai receber um número que se chama EIN, EIN. E de escola, I de igreja, N de navio. Esse é o CNPJ. Aí com o EIN, você vai no banco e abre a conta, beleza? Beleza. Como que a gente pede esse negócio? Ela falou, primeiro eu vou abrir aqui no estado, fica pronto em minutos a empresa, tá tudo certo, já tá liberado, já pode emitir invoice, tal, tudo certinho. E aí, para mandar para o governo, como vocês não nasceram aqui nos Estados Unidos, não são cidadãos americanos, não vai ficar pronto de imediato. Pode ser que eles peçam para mandar os documentos por fax, Estados Unidos ainda usa muito fax, ou por correio. Vamos fazer isso? Vamos fazer. Mandei para ela tudo, de fato não conseguiu abrir. Ela falou, precisa mandar os documentos, eu vou mandar por fax. Eu já tinha mandado tudo para ela, então eu falei, beleza, você já tá com tudo aí, precisa de mais alguma coisa? Não precisa. Qual que é o prazo? Mais ou menos 120 dias para eles responderem. Porém, se os meninos, ela falava, né, os meninos, no caso meu marido estelionatário, se eles passarem aqui na loja, eu ligo para eles lá pro IRS e converso com eles por telefone. Eles vão pedir para confirmar a identidade dos meninos, eles vão estar aqui do meu lado, conversam com eles ali para confirmar a identidade e tal, e aí a gente consegue ver para liberar mais rápido, né? Se eles precisam de algum documento adicional, enfim, alguma coisa. Beleza? Beleza, tá tudo certo então. Nisso ela fez a abertura da empresa no dia 18 de maio. Então, dia 18 de maio foi criada a empresa Optimus Equipments LLC. Isso é um documento de consulta pública, eu vou colocar aqui, qualquer pessoa digita City Business, aparece, vai colocar o nome da empresa e tal, vai aparecer. Isso é documento de consulta pública, por isso que eu vou colocar aqui. Então, beleza, com a empresa aberta e já o pedido feito desse EIN, eles continuaram trabalhando. Porém, essas coisinhas aí que foram acontecendo, né? Do negócio da pizza, dos $500 que depois apareceu, ele falou que tinha aparecido, justificou, nem lembro qual que foi a justificativa dele lá, o negócio da truck do amigo número 1, o negócio dele falar do serviço que ele tinha feito, que ele tinha achado uma solução melhor e o meu marido já tinha dito que era ele que tinha achado essa solução melhor. Teve uma outra situação também que eu já vou contar, mas assim, essas situações no geral me fizeram aquela pulga atrás da orelha coçar muito mais, me fizeram a intuição gritar muito mais alto. E eu falei para o meu marido antes de abrir a empresa no papel, falei, eu acho que não vai dar certo isso aí. Não é melhor você terminar antes de abrir a empresa? Ele, não, mas é que veja bem, sozinho não dá para fazer. Ele sempre quis fazer o negócio dele sozinho, porque a gente sabe que trabalhar por conta própria aqui dá muito mais dinheiro, você tem muito mais liberdade financeira do que trabalhar como funcionário, mas ele também sempre falou que sozinho não dá para fazer, sozinho não dá para fazer. Falei, ok, mas você não precisa de um sócio, você precisa então de funcionário. Mas não entrava na cabeça dele e, né, enfim, essa comunicação que eu disse que todo marido precisa escutar mais a esposa e ele não é exceção. Então, eu falei para ele várias vezes, tem certeza? Eu acho que é melhor encerrar essa empresa antes dela começar de fato no papel. Mas ele foi continuando, né? Então, enfim. O que aconteceu antes disso? Uma coisa que eu achei que foi o que eu fiquei mais chateada, assim, mais brava. O estelionatário tinha feito um serviço para um cliente dele antes de começar a sociedade com meu marido, lá em dezembro de 2021. E esse serviço, esse cara para quem ele prestou um serviço, é um brasileiro aqui da nossa cidade também, muito conhecido. Ele tem várias casas de aluguel e ele constrói essas casas. Então, ele compra o terreno, constrói e ele aluga. Então, né, são duas empresas ali, pelo menos, até onde eu sei. O cara tem muita grana, muito dinheiro mesmo. E aí, ele foi e fez o serviço para esse cara, o serviço de, acho que consertar uma máquina lá, uma máquina escavadeira, alguma coisa assim. Fez o serviço pro cara. E aí o cara foi e ligou para ele, se eu não me engano foi em fevereiro, metade de fevereiro, março, ali por ali, ligou para ele falando que o serviço que ele tinha feito estragou de novo. E aí pediu para ele ir lá refazer o serviço. Ele foi com o Wagner, com o meu marido, porque, né, aí os dois já eram sócios, então ele fez esse serviço antes deles serem sócios e foi corrigir quando já eram sócios.
Aí, beleza, chegou lá, tinha que comprar outra peça, porque a peça que ele tinha comprado era errada e tinha que refazer o serviço. Foi mais ou menos umas 3, 4 horas de trabalho, além da peça que eles tinham que comprar. Daria ali uns $500, mais ou menos, de tudo. E aí ele não pagou, né? O cara não pagou, porque era um serviço que ele estava refazendo uma cagada que ele tinha feito antes. Ele estava corrigindo um erro dele. Aí o meu marido chegou em casa, falou, não, a gente fez lá um negócio e tal, e daí agora ele quer que faça quer que a gente fabrique uma bucket pra ele, e vai custar acho que 1.000 e não sei quantos dólares lá e tal. Daí eu falei, ok, mas e esse serviço que vocês fizeram hoje aqui, quem que vai pagar? Daí ele falou, não, isso aqui a gente vai tirar depois na fabricação da bucket. Falei, mas, escuta, tá, ok. Falei, isso aqui não é um serviço que o estelionatário fez errado e agora tá tendo que ir lá corrigir? E aí fez a correção, o cara não vai pagar, porque é um serviço mal feito, que ele tinha feito da primeira vez. Se fosse um problema que, por exemplo, sei lá, você pegou aqui, ó, um grampeador, digamos, tá? O cara chamou para consertar o grampeador, eu cheguei lá e consertei essa parte aqui, agora estragou de novo, mas estragou aqui, ó. Não foi o que eu consertei que estragou outra peça, aí sim eu vou cobrar de novo. Agora, se eu consertei isso aqui pro cara e passou um mês o negócio que eu consertei estragou de novo, o serviço que eu fiz ficou mal feito e por isso estragou, eu tenho que ir lá e eu tenho que resolver esse negócio e o cara de fato não vai me pagar, né? E aí eu falei, tá, daí o meu marido falou, então é isso mesmo. Daí eu falei, tá, então você trabalhou de graça. Você trabalhou de graça para resolver cagada do outro e você não vai receber nada por isso? Aí ele falou, não, mas daí ele falou que a gente tira na bucket. Beleza, não concordei com isso. Não concordo, acho isso errado. Beleza? Beleza. Então isso foi uma das maiores coisas que contribuiu para eu falar pro meu marido, melhor se repensar, será que vale a pena abrir essa empresa? Mas ok, né? Segue o baile, ele abriu a empresa de fato, consertou lá o negócio, perdeu o dinheiro, cobraram a bucket do cara, o cara não pagou o que eles tinham pedido, porque ele falou que estava muito caro e pagou menos, ou seja, ele pagou a bucket mesmo, não pagou o serviço que nem deveria ter pago mesmo, que é a cagada do outro. De novo, né? Além de ter comprado lá a peça errada por irresponsabilidade, fez o serviço errado também por irresponsabilidade, porque não é profissional, não sabe mesmo. Meu marido consertou e meu marido de novo saindo no prejuízo. Segue. Vou mostrar para você aqui os prints daquele grupo do WhatsApp que eu falei. Ó, esse OPT aqui é a sigla de Optimus, né, que é o nome da empresa que foi colocado depois. 3 membros porque eu já tinha saído. Esses prints aqui, eles foram feitos do telefone do meu marido no dia 10 de março de 2024, tá? Então aqui você vai ver, ó, quem criou o grupo foi a pessoa com o final 4897, que é a esposa do estelionatário, tá? Tá aqui o nome dela completinho, tá aqui o nome dele completinho. Isso aqui porque a gente tinha já deletado, né, o contato deles do nosso telefone, então aparece só o nome da pessoa e o número, que eu tampei aqui, ó, escondi para não aparecer, né, inteiro, para não, porque eles não têm mais esse telefone, mas pode ser que outra pessoa já tenha, então para não acabar colocando ninguém no ridículo aí na linha deles. Então aqui tá tudo na ordem, tá? Eu não vou te mostrar tudo nesse momento, são 241 páginas dessa aqui, eu vou até 80 e alguma coisa, se eu não me engano, mas eu vou passar meio rápido só para você ver a dinâmica de como que era tudo aquilo que eu tava falando antes, tá? Então vamos lá. Ó, dia 8 de janeiro foi o dia que ele foi criado, tá? E daí ela colocou o esposo, né? Colocou eu e colocou o meu marido também. E aí aqui a gente estava falando sobre as reservas lá da Flórida, né? Aqui a foto do meu marido dormindo no carro, esse aqui é metade do rosto dele, que depois vocês vão conhecer. Aqui vídeos de como é na Flórida, tal, dos espaços lá que a gente estava pensando, né? A cidade que a gente estava pensando em morar e tudo. Áudios aqui, esse aqui é de um conhecido meu que mudou daqui de Westchester para Charlotte, porque aí eles foram passar lá em Charlotte também, para dar uma olhada, enfim, encaminhei para eles, depois eles entraram em contato. Ó, links aqui de novo de reserva de hotel. Aqui esse Ana Jesus Wife é porque é assim que eu tô no telefone do meu marido, tá? De novo aqui, ó, reserva de hotel, tudo. Ali tinha o endereço que era de um hotel. E aí aqui aquela conta que eu falei, né? Vou dar um zoom aqui, ó. Aquela conta de bar que eu falei, que ele fazia desse jeito aqui, e é assim que ele me entregou, tá? Daí aqui tem, né, ó, quem que tava mandando a mensagem, tudo, falando das notas, que daí já era para trabalho, né?
Aí, né, sempre perguntando, eu perguntando das notas, ele perguntando, mandando, dinheiro que recebia, ó, esse aqui era do meu marido, esse aqui era dele, já descontando toda aquela conta de boteco lá da Flórida. Aqui, o negócio de recebimento, né, quando o cliente pagava em cheque, ó, tá vendo? Então, tudo bem explicadinho, como a gente tinha combinado, até algum momento, depois começou a virar. Lembra do negócio do dia da pizza que eu falei, ó, foi 28 de janeiro, que a gente foi lá, comeu a pizza, que eu peguei a mentira. Esse aqui era um dos equipamentos que eles fabricariam. Aqui, de novo, mais coisas da prestação de contas. Aí aqui, né, que ele colocou que foi fechado, data, tal, o extrato que ele me mandou, ó, lembra que eu falei que foi na última semana de fevereiro que a gente fez a reunião lá e organizou tudo? Aqui ainda não tinha acontecido, mas eu já tinha pedido o extrato para ele. Aí aqui, ó, boa noite, eu tô montando a planilha de entrada e saída da empresa, preciso dos valores e descrição de cada coisa, pode me mandar até o final da semana? E eu falei que precisava desse jeito, isso aqui foi o que o meu marido fez, uma anotação da semana lá, né, enfim. E aí eu precisava assim, ó, com a data e com os valores e da onde que estava vindo, para onde estava indo. Esse aqui é um cartão de algum cliente que ele mandou, eu tampei aqui para ninguém ver. Aqui, ó, mandava, tá vendo? Ele mandava, eu colocava anotado, porque eu estava anotando de fato tudo na tal da planilha. Aí aqui ele mandava, esse que tá verdinho, né, que a pessoa enviando é do meu marido, ele que mandava também. Então foi assim durante um bom tempo, ó, aqui já com as anotações, correções, ó, que ele mandava, fazia, né, e daí eu, ó, corrigindo, daí corrigia ali tudo, então eu realmente estava de olho em tudo, mas eu não tinha acesso à conta bancária dele, né. Vamos lá, ordem, ó, que ele pedia para comprar as coisas, né, o meu marido mandava, eu comprava e colocava aqui para eles que tinha sido comprado, nota de novo, compras, aqui resumo de horas trabalhadas que o meu marido fazia, desse jeito, ó, ele colocava data, a hora que entrou, a hora que saiu, sempre. E aí aqui ele fazia a descrição de pagamentos, ó. E aí aqui, veja que tem esse VZ Attachments, que lembra que eu falei que quando eles não tinham a empresa aberta ainda, veja a data, 14 de março, não tinha empresa aberta ainda, eu fazia desse jeito aqui. Colocava o V e o Z, né, V de Wagner, Z de Zuber, que seria o nome da empresa deles. E aí coloquei, né, modelo de ordem de serviço para aprovação. Aí ele respondeu, top, gostei. Que dia? 14 de março. Vai guardando essas datas aqui, tá? Aí aqui de novo, né, mais notas, recebimento. Quando não saía nota, ó, tirava a foto lá da bomba de gasolina, tal. Aí aqui foi indo, né, segue do mesmo jeito, várias notas, recebimentos, dinheiro, ó, quando tinha dinheiro, aqui um print da planilha, né, que eu tava fazendo alguma conferência ali com eles, alguma coisa, mais notas, ó, era isso aqui, o grupo era isso aqui, tinha que ser assim todo santo dia, não era, mas era assim que deveria ser, porque foi isso que a gente tinha combinado desde o começo. Aí eu tô chegando numa parte aqui, ó, aqui, ó, tem essa nota? Não tive resposta, tá? Então já começou ali, ó, começou a faltar nota de coisas que eu pedia, não aparecia, tinha que apagar, ó, aqui a planilha, aqui a organização que eu tinha feito, as pastinhas em casa para colocar as notas, tudo, aí ele respondeu lá com palminha, né, tipo da planilha, que eu mandei o link, ó, tá vendo, o link da planilha simples de gerenciamento financeiro. Então, estava sempre de olho, sempre vendo tudo que eu estava fazendo. A esposa dele estava aqui, não se manifestava para nada, mas ela via tudo que estava acontecendo também, tá? Ó, mais nota, mais cheque, tudo. Aí aqui, ó, esse foi, não, acho que não foi esse aqui mesmo, ó. Esse foi o material que ele comprou errado, lembra? Ó, comprou errado. Aí eu fui tentar fazer a devolução, não consegui, aqui eu já tinha comprado o certo, que daí foi o que o meu marido passou, então já deixei anotado aqui para isso, para ver que tem ali as provas, né, tudo direitinho. Aqui, ó, 38,88, seguro da Sequoia, que é o carro, né, que ele colocava ali só para eu anotar na planilha, porque isso aqui já saía da conta dele. Mais notas aqui.
Aqui um texto que ele tinha pedido para eu fazer, porque tinha uma pessoa querendo comprar alguma coisa deles no Marketplace, que era um negócio que não tinha nada a ver com o que eles faziam. Aí eu fui, criei ali, mandei tudo para de repente começar a mexer com isso também. Teve uma época que ele quis mexer com coisa de lixo, dumpster de lixo para recolher, enfim, era de tudo. Aí aqui, ó, 12 de maio. Veja que tem esse documento aqui, ó, IRS, Austin, Texas, tal. Esse aqui é aquele documento que eu falei, que é o ITIN number, que a gente precisava para fazer a abertura da empresa. Eu pedi, ele me mandou, ó, foi ele que mandou, colocou aqui no grupo, tá? Para fazer a abertura da empresa. Aqui, mais demonstrações, né, de irresponsabilidade, ó, se puder, ordena mais 2 rolamentos, tal. Coloquei um kit de 2, comprei 2, então são 4, preciso de mais? Sorry, tá tudo certo então. Falta de atenção, ok, bobeirinha, né? Mas são coisas que a gente vai anotando. Aqui, ó, de novo, eu não esqueça dos comprovantes, porque tava sendo muito comprovante deixado para trás, tá? Aqui, de novo, mais documentos, tal. Estamos chegando no fim. Aqui, ó. Aqui, esse aqui é um invoice, tá? E esse aqui é um work report. O que é isso? Eu mandava um invoice para a empresa e atrás eu colocava um outro documento que era como se fosse a descrição dos serviços. Então ali eu colocava a data, a hora e o serviço que tinha feito do jeito que eu mostrei já hoje ali, como que meu marido fazia as anotações, tá? Então sempre tinha isso aqui. Isso aqui também é bem importante porque vai ser importante para esclarecer um dos roubos lá no final, tá? Então tá aqui, ó. Mais um, aí aqui a esposa dele, né, uma das vezes que ela mandou mensagem, isso aqui, ó, o Ricardo tá sem bateria no celular, estou precisando falar com ele, e aí meu marido fez a ponte ali, conversaram, era uma das coisas que ele reclamava sempre, que ela vivia enchendo o saco dele, ligando o dia inteiro, e aí chegamos aqui no fim desse hoje, que é a abertura da empresa, tá? Então tá aqui, ó, encaminhei para eles, né, dizendo que a empresa tinha sido aberta. O que aparece dessa empresa? Agora que os dados são públicos, né? É isso aqui, ó. Secretaria de Estado, isso aqui eu só tô mostrando porque é um documento de consulta pública, tá bom? É um documento que qualquer pessoa que tem acesso aqui a esse site, é site aberto, você não precisa fazer login nem nada, você consegue verificar isso aqui. Então tá lá, ó. Nome da empresa, Optimus Equipments LLC. Ela foi aberta no dia 18 de maio de 2022, 3h42 da tarde. Lembra que ele mandou o documento ali, ó, dia 12 de maio, né? Ó, 12 de maio, ele mandou o documento para poder fazer a abertura dessa empresa. Beleza. Aí tá aqui, né, o endereço aqui eu tampei tudo, tá aqui o nome do sócio, né? Wagner Pereira de Jesus. Por quê? O nome do meu marido é Wagner Silvio Pereira de Jesus. Tá assim porque é desse jeito que tá no ITIN e tem que ser exatamente como tá no ITIN number. Tá? Então tá aqui, ó, Wagner Pereira de Jesus, membro, aqui tinha o endereço dele, tudo direitinho, e aqui embaixo o nome completinho do estelionatário, Ricardo Diego Baralzi Zuber, tá? Ele como sócio, meu marido aqui, e ele, tá bom? Nome da organização, quem que fez isso aqui, quem que autorizou? Ricardo Diego Baralzi Zuber. Quem fez foi lá, lembra a contadora lá do cliente deles? Ela que fez isso aqui, tapei aqui também o nome dela de usuário, mas ela que fez a pedido dele, mas lógico, eu que mandei, então estava todo mundo ciente. Esse aqui é o documento oficial da abertura da empresa dos dois, que começaram a sociedade lá na segunda semana de janeiro de 2022, mas a empresa de fato só foi aberta no dia 18 de maio de 2022. Tá aqui o nome dos dois sócios, o meu marido, né, ó, o meu marido e este que é o estelionatário de quem eu falo. Então você viu aqui alguns prints que eu mostrei até a empresa ser aberta e agora você sabe o nome da pessoa de quem eu me refiro. Então agora eu vou começar a chamar ele pelo nome, tá? Para não ficar falando estelionatário aqui o tempo todo também, porque também cansa. Mas enfim,
Eles tinham a empresa aberta, estavam trabalhando, a partir dali eu mudei os invoices, né, e aquele work report, coloquei o nome da empresa deles mesmo, tudo direitinho. Não tinha ainda empresa aberta, porque lembra que a pessoa lá que abriu a empresa foi e falou que tinha que esperar os 120 dias até o IRS dar a resposta, para enfim emitir o CNPJ deles, para daí a gente conseguir abrir a conta no banco e poder fazer o controle financeiro de uma empresa decente do jeito que tem que ser. Beleza. Nesse meio tempo, eles continuavam fazendo vários trabalhos e já tinham vários clientes e muitas pessoas indicavam clientes para eles. Inclusive, o amigo número 1 indicava clientes para eles. E eles foram fazendo vários serviços, né? Eles tinham 2 clientes que eram os clientes principais. Eu vou nomear aqui, né, sem dar nome para eles, mas eu vou nomear aqui cliente 1, cliente 2. As 2 empresas faziam exatamente o mesmo tipo de trabalho, inclusive uma que indicou eles para outra empresa, né? Eles começaram com uma, essa uma indicou para outra e seguiram lá. O que eles faziam? Essa empresa corta pedra de fazer muro, pedra de enfeite para jardinagem, enfim, pedra grande, pedra pequena, aqueles blocos que parecem paralelepípedo para colocar no chão. E é uma coisa que tem alta rotatividade, são muitas máquinas, é equipamento muito pesado, tem máquinas italianas lá, se eu não me engano, tem máquina brasileira também, então assim, é um equipamento muito pesado e que dá muita manutenção, porque é picar pedra o tempo todo, o dia inteiro, então ela tem que ir cortando a pedra e tem que ir jogando água ali, às vezes desregulava uma coisinha aqui, outra coisinha ali e tal, e eles tinham que resolver. Tinha componente eletrônico também, que o meu marido não mexe, ele não entende disso, de elétrica ele entende um tanto, mas ele é mecânico, ele é técnico de manutenção mecânica, não elétrica, não eletrônica, tá? Ele entende de hidráulica, de pneumática, ele é caldeireiro, ele é ajustador mecânico, ele tudo referente à mecânica, ele sabe tudo. O que você der para ele fazer, ele faz. Você der um avião para ele, pode ter certeza que ele vai consertar. Não tô exagerando, é sério mesmo. Mas a parte mecânica, tá? E alguma coisa da parte elétrica, eletrônica não. E o outro menos ainda, né? O outro é soldador, Então, vamos fazer uma comparação básica aqui? Digamos que você vai construir uma casa. Acho que todo mundo já passou pela experiência de construir uma casa ou de fazer uma obra de reforma, ampliar uma casa, enfim. Aí você tem o pedreiro, você tem o auxiliar de pedreiro, você tem o engenheiro e você tem o responsável pela obra e você tem o arquiteto, né? Digamos. Vamos resumir a 3 pessoas. O auxiliar de pedreiro, o pedreiro e o engenheiro, tá bom? A pessoa que fez o projeto, que fez tudo. Beleza. O meu marido é como se fosse um engenheiro, tá? Ele é como se fosse engenheiro. Só que ele começou como auxiliar. Então, ele sabe o serviço de auxiliar, ele sabe o serviço de pedreiro e ele sabe o serviço de engenheiro. O Ricardo é o auxiliar e aprende algumas coisas de como ser pedreiro, tá? Jamais ele tem entendimento de engenheiro. E aí você pode estar pensando assim, tá querendo diminuir ele. Não. Tá com raiva dele. Não. É fato. É fato e ponto. Não acabei de falar que meu marido não entende de eletrônica? Eu não vou ficar puxando o saco dele para aquilo que eu sei que não é verdade. Mas também eu vou enaltecer aquilo que eu sei que é. Do outro, a mesma coisa. Segundo o meu marido, ele é um excelente soldador. Ele faz a solda muito bem feita. E ele também é muito bom fabricador. Mas de projeto ele não entende zica nenhuma, de engenharia ele não entende zica nenhuma. E eu vou te provar já já, você vai entender o porquê. Muito bem. Tinham esses 2 clientes, eles tinham que atender, então o cliente número 1, que era o cliente maior, o cliente número 2, que era o segundo maior, digamos assim, e eles tinham essas manutenções recorrentes que eles tinham que fazer lá o tempo todo. Então, assim, todo mês eles iam lá pelo menos 2, 3 vezes, às vezes tinha serviço que durava 3, 4 dias, às vezes era serviço que durava meio dia, mas eles sempre estavam lá, sempre estavam atendendo esse cliente. Para isso, eles tinham que fabricar algumas peças, fazer a usinagem de algumas peças no torno. Isso o Ricardo aprendeu a fazer também aqui, ele não sabia fazer, ele aprendeu, então isso é uma coisa que eu tenho que falar dele, porque ele não sabe fazer, ele mete a cara e ele aprende, mas é coisa que é limitada, não é coisa que exige muito neurônio, tá? Qualquer um que começa a mexer ali vai aprendendo e faz. Enfim. Eles precisavam disso, eles já tinham o torno deles, só que o torno para fazer a instalação não é igual um liquidificador que você põe na tomada e funciona. É um equipamento muito grande, é um equipamento que precisa de um espaço grande para você trabalhar com ele e é trifásico, então não é qualquer lugar que é trifásico a instalação elétrica. E eles não tinham o lugar deles ainda, não tinham o espaço deles. Então, o americano, lembra que eu falei do americano que eles trabalhavam lá e tal?
começou a chamar eles para trabalhar lá de novo. Ah, estragou aqui meu torno, arruma para mim. Ah, estragou a máquina de solda, arruma para mim. Ah, estragou não sei o quê. E eles iam lá. Então, ele de ex-patrão passou a ser cliente também, certo? O americano. Eles foram lá, fizeram o serviço que tinha que fazer, e aí pediram para ele assim, olha, a gente já tem o nosso torno, tá, mas a gente não pode usar, tá lá no shopping de uma pessoa lá que a gente deixou, no espaço, e aí a gente queria usar o seu para fazer, então já que nós estamos fazendo o serviço para você, vamos negociar. A gente vem aqui, trabalha para você, né, você é o nosso cliente, a gente presta serviço para você, só que também a gente precisa de peças, de material, a gente precisa comprar metal, a gente precisa usinar essas peças, e aí a gente faria aqui na sua empresa com o seu material e nos seus equipamentos, e aí a gente desconta, você faz um valor X, né, cobra aí o metal por quilo, por medida, enfim, e o tempo que a gente vai gastar aqui, usar o seu torno, luz, tal, enfim, e aí a gente desconta no que nós vamos cobrar de você do serviço que a gente faz, ok? Ok, uma mão lava a outra. E foram fazendo. E eu fui falando, cadê a nota? Quanto que é? Quanto que vocês vão cobrar? Quanto que ele vai cobrar? E não tinha nada, e ninguém anotava nada. E lá na empresa do americano, eu vou depois, talvez, colocar algumas fotos aqui, mas vocês já viram coisas suficientes, dá para entender como que funciona. Ele anotava algumas coisas em cima de um metal, em cima de um papelão, anotava na mesa, anotava na parede. Então não tinha um controle, nem como aquela conta de boteco do Ricardo, não tinha esse controle para ele saber o que estava entrando, o que estava saindo. Era uma bagunça, só um caos total. E aí eu falei, eu preciso que vocês me digam isso, porque eu preciso colocar na planilha, eu preciso saber quanto que vocês vão gastar, ou se vocês vão receber, enfim, eu preciso disso. Não tinha nada. E em contrapartida, junto a isso, tinha o salário deles a última semana de dezembro e a primeira semana de janeiro que eles tinham trabalhado e não tinham recebido do americano, porque lembra que é normal atrasar salário e nunca pagar. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, acertem isso, e aí depois que vocês fizerem esse acerto, por favor, passem a anotar, porque a gente tem empresa aberta, tem invoice, não sei o que, tarará. Não, vamos fazer esse acerto. Beleza. Fui, peguei, o Wagner tinha tudo anotado ali, o meu marido tinha tudo anotado daquele jeito que eu mostrei para vocês. Então, data, o que pegou, medida, peso, quantidade, tudo isso ele tinha anotado, ele me deu. Falou lá, o americano vai cobrar X por hora, beleza? Por hora não, desculpa, X por peso. Aí, peguei, fiz a soma ali, tudo, ó, deu isso aqui. Mostrei para ele, é isso, então tá. Fui fazer um invoice. Ele falou, não precisa de invoice. Não precisa de invoice porque é acerto entre a gente. Fechou? Abri o Word aqui e fiz no Word. Esse aqui é o acerto de contas que foi feito entre o Wagner, o Ricardo e a empresa que eles trabalhavam lá do americano. Então aqui, ó, tá o nome da empresa, né? E OPT significa Optimus, que seria a empresa do Wagner e do Ricardo. Então, os serviços que eles usaram, materiais que eles compraram da empresa do americano. Então, aqui onde está arriscado seria o nome dos clientes deles, né? Só para ficar mais bem separadinho e tal. E aqui os valores, ó. Aqui foi feito coisas que foram feitas, né? Coupler bucha, H-Link, Coupler, Thumbs, ó, tá vendo? Bolacha, esteira transportadora menor, placa de desgaste da serra, pino, bolacha e tal. Aqui toda a descrição dos materiais, né? Ó, cantoneira, tesoura do caminhão, tal, placa, tesoura, tarará, e aqui o valor total. Então, eles deviam para o americano R$ 4.496,87. Aí, aqui seria os serviços que eles prestaram para o americano, ou seja, o que o americano devia para eles, tá? Então, ó, manutenção de cilindro hidráulico, reparo da roda dentada da esteira. Lembra que eu falei que eles iam lá e fazer serviço para eles que os funcionários dele não sabiam fazer? Então, eles faziam isso aqui, ó, era a manutenção, tá? Aí deu 18 horas de trabalho, vezes 140 horas, que é o que eles cobraram, 2.520. Aí o pagamento do Wagner, que estava atrasado desde dezembro de 2021, era 850, do Ricardo era 1.265. Já descontado os 235, que foi pego em material particular. Isso aqui eu duvido, né? Mas ok. E aqui, resumo das horas trabalhadas, de um, de outro, total, a dívida, o que eles tinham de crédito e o saldo esse aqui, né? Então, o saldo é que eles ainda deveriam receber esse valor. Isso aqui é, de novo, lá do americano, que devia para eles, o americano que era chefe deles e passou a ser cliente, e aí eles estavam trabalhando tudo junto lá, foi só um acerto de contas, então não é um invoice, não é nada disso. E aqui está o comprovante que eu mandei, né?
pro meu marido, pro Wagner, tá? Tirei aqui o nome porque eu coloquei o nome da empresa de anexo, né? Então, ó, foi aqui o e-mail que eu enviei, né, para ele no dia 12 de julho de 2022. Então, nessa data é que foi feito esse acerto. Então, veja, 7 meses de atraso, né, de salário atrasado e mais as coisas que eles estavam fazendo ali. Só que nesse meio tempo, todas essas coisas que estavam acontecendo foram acontecendo cada vez mais. Tudo aquilo que eu falei que eu ficava ali, ó, com a pulguinha atrás da orelha, foi ficando cada vez mais. Inclusive, teve uma situação. Eu não vou poder falar tudo, assim, né, todas as situações que aconteceram, que eu fiquei desconfiado, que eu peguei algum erro, que eu peguei alguma cagadinha, enfim, porque senão isso aqui viraria um seriado com trocentas temporadas. Mas eu preciso detalhar porque são coisas que são importantes ou relevantes. Então não vai tudo, mas vai o que é mais importante, mais relevante, pode ter certeza. Enfim, dia 18 de junho, eles compraram um torno. Esse torno é um equipamento que ele é grande, não dá para trazer numa van, num carro, precisa de uma carretinha ou de um caminhão. E aí eles não tinham como buscar, né, que no carro deles na Sequoia não cabia, e estava numa cidade que ficava mais ou menos 1 hora e meia de distância daqui. Eles estavam fazendo o serviço para um outro cliente deles, que na verdade foi o Ricardo que trouxe, porque era cliente dele antes, e aí esse cara tem caminhão e ele negociou com ele lá do cara ir buscar, beleza. Wagner chegou em casa na sexta-feira, né, e aí falou para mim assim, o cara vai buscar o torno amanhã. Falei, ótimo, quanto que ele vai cobrar, né? Porque já tinha pago lá quase $2.000 nesse torno. Falou, vai cobrar $800. Falei, é o quê? Vocês pagaram 1.800 no torno e vai pagar 800 no frete? Falei, mas não é tão caro assim o frete, né? Tudo bem que é longe e tal, mas poxa. Daí ele falou, não, mas o cara é cliente nosso lá, amigo do Ricardo, não sei o que. Falou, amigo do Ricardo, eu já, né? Aquela pulguinha ali já coça mais do que nunca. Aí eu falei, tá, mas o cara vai buscar e vai trazer, vai deixar onde? Ele falou, não, a gente vai lá. Falei, então você vai junto? Sim, a gente vai junto para ajudar a carregar. Falei, então vocês vão pagar $800, vocês ainda vão junto para ajudar a carregar? Daí eu falei, não, para tudo. Falei, cadê o site lá do negócio do torno que vocês compraram? Eu quero as medidas desse torno e o peso. Aí me deu as medidas do torno, me deu o peso dele, tudo direitinho. Entrei no site U-Haul, que é uma empresa que tem aqui, que você aluga o carro deles, o caminhão deles, e você pega o carro, você dirige até lá e busca o que você quiser, você paga geralmente $19,29 o aluguel e mais $1 lá que seja por milha que você percorre, né? Então, esse aluguel ia dar mais ou menos uns $150, $250 no máximo, ida e volta, com seguro, para caso aconteça algum acidente, você não ter que pagar nada do carro, tal. Enfim, é bem bacana o negócio, já usei bastante esse serviço. E se fosse para alugar a carretinha deles, que é só a carretinha, você vai lá, engata no seu carro e você usa. Aí é valor fixo, R$19,95, independente da quantidade de milha que você vai usar. Aí eu fui medir e falei, cabe na carretinha. Daí eu fui, chamei o Wagner, falei, olha aqui, ó. Ele tava saindo do banho, falei, olha aqui, ó. Vocês vão pagar $800 num negócio, sendo que aqui no Hall dá pra pagar R$19,95. Vocês estão começando um negócio agora, vocês estão juntando dinheiro para comprar mais ferramentas e materiais, tudo. Vocês não tem que ficar gastando $780 a mais num negócio só porque é amigo do Ricardo. Por favor. Aí o Wagner ficou indignado, porque ele não tinha nem noção disso, porque era o Ricardo que fazia frente de todas as negociações, né? E aí ele foi, eu falei, liga pro Ricardo agora, vamos resolver isso. Ligou e eu do lado, já junto assim, pra falar também. Ligou, colocou no Viva Voz e tal, e daí eu falei pra ele, Ricardo, é o seguinte, Wagner chegou aqui, me falou que amanhã vocês vão lá buscar o negócio, assim, tarará, só que eu acabei de ver aqui no Hall, R$19,95. Por favor. Enfim, sei que a gente conversou e para resumir, ele falava uma coisa, eu rebatia, ele falava, eu rebatia, falava, eu rebatia. Era eu e ele conversando e o Wagner junto comigo, também participando da conversa, mas não tava falando nada. Falou só o alô na hora que ligou. Quando o Ricardo não tinha mais argumento comigo, ele virou pro Wagner. Falou assim, poxa Wagner, mas eu já falei com o cara lá, já dei minha palavra pro cara, sabe que eu não gosto de dar a palavra pros outros e furar e não sei o que. Começou a meio que gritar com o Wagner. Aí eu olhei pra ele, o Wagner começou a baixar a cabeça, como se o pai dele estivesse gritando com ele. Eu virei pro Ricardo e falei pra ele, tá, seguinte, esquece. Não foi o Wagner que pediu pra ver isso aqui, fui eu que pedi, eu que peguei, eu que fiz as contas e eu que falei isso aqui pra mim
é uma irresponsabilidade grande, vocês estão começando a empresa agora, vocês não têm que ficar gastando dinheiro com isso, mas ok, você já deu a sua palavra, então vai lá e faça. Só que aprendam, na próxima vez que vocês tiverem que fazer alguma coisa desse tipo, a pesquisar pelo menos antes, porque onde que se viu vocês gastarem $780 a mais, é quase o salário de uma semana de um de vocês, só para buscar, só porque o cara é teu amigo. Tá bom? Então esquece, aí ele começou a querer falar alguma outra coisa, eu cortei, falar pro Wagner, né? Tipo, querer brigar com o Wagner por conta disso. Falei, não foi o Wagner. Ou seja, entrei na frente pra tomar tiro pelo meu marido, entre aspas, né? Pra proteger, mas tipo, não concordei com aquilo. Desligamos o telefone e virei pro meu marido. Falei pra ele, amanhã, quando você for lá, você vai ficar de olho. Eu quero ver se ele vai pagar isso mesmo. Fique de olho em cima que eu quero ver se ele vai pagar o dinheiro pro cara, o valor que ele prometeu. Beleza. No dia seguinte foram lá, pegaram o torno, ele pagou, abasteceu $150 de combustível no caminhão e pagou 650 pro cara. Falei, você viu ele pagando? Ele falou, vi. Saiu 650, pagou lá tudo direitinho. Falei, bom, isso pra mim não quer dizer nada também, porque pode ser que o cara tinha algum negócio com ele e falou assim, ó, amanhã você busca lá, eu te pago aquilo que eu tô te devendo de tal negócio que a gente fez e mais o serviço de amanhã. Pode ser. Né? Mas eu já estava com essa desconfiança na minha cabeça. A sociedade deles já tinha começado no papel de fato há um mês, exatamente um mês, e eles estavam fazendo esses serviços, né, lá na empresa do americano, e as coisas estavam indo de um jeito que eu não estava gostando, e eu estava pegando cada vez coisinhas a mais e pegando ranço, mas eu não tinha nada concreto na minha mão como uma prova para dizer assim, olha aqui, ó, isso aqui tá tudo errado e vamos acabar com isso. Mas a intuição já gritava e eu falava pro meu marido, você tem certeza? Então eu comecei o tempo todo a falar para ele, abre o olho, fique esperto, não deixe ele tomar a frente, responda, negocie também, fique perto quando ele estiver negociando com o cliente, porque o meu marido, ele não gosta de gente, ele não gosta de falar com pessoas, ele não gosta de negociar, ele não gosta de... Se você ligar pra ele e ele não conhece teu telefone, ele simplesmente não atende. Eu falo, quem que é? Ele fala, não sei, por que você não atende? Eu não conheço o número, não vou atender. Ele é assim, ele não gosta de falar com pessoas. E nessa época ele não tinha entendido ainda que pra você ter um negócio desse tipo, você precisa falar com as pessoas. Então, como o Ricardo fazia frente, o Ricardo falava com todo mundo, ele deixava, ele confiava. E eu falei pra ele, fique de olho. Fica de olho, fica em cima. Ele tá fazendo um negócio que tá cobrando um valor por um serviço e vocês estão tomando prejuízo porque ele não tem noção do serviço que é, porque lembra que eu falei que ele não é mecânico. E aí você, quando vai ver o serviço, vê que é bem mais cabeludo do que imaginaram no começo, vocês estão perdendo dinheiro com isso. Então, fica em cima. Agora eu vou falar aqui de outras duas coisas relevantes que aconteceram também, que contribuíram, né, cada vez mais para eu ficar com aquela pulguinha ali atrás da orelha. Lembra que eu falei que a gente tinha o cliente 1, cliente 2, que eram os clientes maiores, né, que eles eram recorrentes e tal. No cliente número 1, teve um dia que eles foram lá para fazer uma manutenção. Quando chegou, tipo, a máquina parava. Aí o gerente lá da produção ligava e falava assim, a máquina tal parou. O que é? Não sei, vem aqui ver. Eles chegavam lá e iam fazer a verificação e tudo direitinho. Às vezes era mecânica, às vezes não era. Quando era elétrica, dependendo do que fosse, o Wagner mexia. Se fosse alguma coisa que era um pouquinho mais difícil e ele não estava entendendo bem, ele ligava para um amigo do Brasil que trabalhou com ele na Caterpillar, que é técnico igual ele, só que da parte elétrica, eletrônica, e perguntava pro cara, mandava lá o esquema elétrico, tirava foto, vídeo e tal, mandava para ele e falava assim, cara, essa máquina faz tal coisa, é assim, assado, não sei o que tal, será que você pode me ajudar? E o cara ajudava. Às vezes tinha como resolver, às vezes não tinha como resolver, mas enfim. E o Ricardo ficava, né, com o cotovelo dele no vivo de tanta dor, de tanto ciúme que tinha, porque ele não entendia bolhufas nenhuma. Mas beleza. O que dava para resolver, resolvia, o que não, paciência. Chegou nessa empresa, verificou lá, ele olhou e falou, isso aqui é componente eletrônico, eu não sei mexer e não vou meter a mão. Tem que chamar a empresa especializada para fazer isso. Saiu dali e foi ver outra máquina na mesma empresa, que o cara tinha chamado para várias outras coisas, e nisso o Ricardo foi lá, meteu a mão, e ele chegava assim, eu não tenho nem como mostrar aqui, mas ele chegava no painel elétrico e arrancando tudo quanto é tipo de fio, arranca, aí depois começa a colocar de novo e começa a testar. E o Wagner, meu marido,
ele é extremamente metódico. Às vezes ele me irrita de tanto metódico que ele é, mas lembra que eu falei? Ele nunca meteu a mão num negócio que ele não consertou. E tudo que ele consertou não precisou refazer o trabalho de novo porque ele fez bem feito. Sempre foi assim. Então, quando ele ia mexer com esses componentes eletrônicos, elétricos, tudo, o que ele sabia mexer, ele tirava um ali e anotava, ou tirava e ia colocando no chão, ia colocando em cima de uma mesa na ordem que ele tinha tirado. Ele é bem visual. Já o Ricardo chegava e arrancava tudo tal, e meteu lá de novo os negócios lá e foi ligar e queimou o painel eletrônico da máquina. Queimou. O dono não estava ali no local na hora, né? E aí, quando ele chegou lá pro Wagner, ele chegou assim todo, né? Tipo, meu Deus, que cagada que eu fiz. Só que não falou pro Wagner. E aí ele falou assim, eu falei que não era pra mexer lá tal, porque isso é coisa eletrônica, a gente não tem que mexer. Ele, vou falar pro cara que tá queimado. E falou pro cara que tava queimado e deu prejuízo pra empresa. Ou seja, mexeu num negócio que não era pra mexer, que o Wagner já tinha dito, não vamos mexer porque isso aqui é coisa eletrônica. Eu não entendo disso. O Wagner, meu marido, que é esse profissional, não entende disso. Ele falou, tem que chamar a empresa responsável, né, um técnico dessa área para resolver, porque o problema aqui é eletrônico. Ele deu o diagnóstico. O outro foi se meter a besta e estragou a máquina. Depois a gente descobriu que isso não era a primeira vez, que isso, né, ele já tinha feito trocentas outras vezes, já deu prejuízo para várias outras pessoas, mas enfim, naquele momento a gente tinha achado que era só porque ele foi lá querer resolver as coisas de bicão e não resolveu, queimou, deu prejuízo pro cara, mas não falou pro cara, né, fui eu que fiz merda lá. Falou que tava queimado. Beleza. Aí temos o cliente número 2. O cliente número 2 queria que eles fizessem uma mesa elevatória, uma mesa de metal, que era assim, tipo um X, e essa mesa tinha que fazer isso aqui, ó, levantar e abaixar. Por quê? Porque em cima dela, eles iam colocar pedra e ia cortar pedra. A parte do corte da pedra, que é como se fosse sabe aquele negócio de cortar bolo? Que é 2 palitinhos assim, a gente coloca no bolo e vai cortando? Igual aquilo lá, só que pra cortar pedra, né? E aí esse negócio ia ficar fixo, o corte ia ficar fixo. Então a mesa tava aqui, digamos que a coisa que vai fazer o corte, né, o negócio lá que vai fazer o corte tá aqui, a mesa tá aqui. Então essa mesa, se ela ficar nessa altura, a pedra que cortar vai sair dessa altura. Se essa mesa subir e chegar aqui, a pedra vai ficar aqui, ó. Essa que é a altura. Então ele queria que fizesse isso, beleza? Beleza. Wagner foi lá, fez o projeto, tá aqui o projeto. Vou mostrar pra você. Vou tampar aqui só o nome da empresa, tá? Mas, ó, tá aqui o projeto. Esse aqui é o projeto que ele fez já na régua, né? Mas, ó, ele faz tudo assim, tá vendo? Tudo na mão. Isso aqui é na mão que ele faz, tá? Fez o projeto, tudo direitinho. Aí chamou um amigo nosso, que eu deveria falar o nome dele aqui, mas não vou falar. Esse amigo nosso é um cara extremamente profissional, é um cara extremamente competente. Ele é uma pessoa maravilhosa, tanto como pessoa, como amigo, como profissional. Ele, a esposa dele, as filhas dele, não tem o que falar. Esse cara tomou muito no nariz com sociedade, inclusive ele deu bastante conselho pra gente, eu idiota não segui, por isso também a gente se lascou. Mas enfim, esse cara é muito profissional, tinha empresa no Brasil, construiu, ele é responsável por uns projetos gigantescos lá da cidade, que são conhecidos por várias pessoas. Ele fez o projeto de eu não sei como é que chama, mas sabe quando aqui em Nova York eles constroem os prédios e embaixo do prédio eles fazem como se fosse uma cobertura, uma marquise, para as pessoas passarem embaixo e os detritos da obra não caírem em cima ali. Enfim, ele fez esse projeto e caiu um guindaste lá de cima do prédio, sei lá, trocentos andar lá o prédio, bem no centro de Nova York, isso passou em tudo quanto é jornal. Esse guindaste caiu lá em cima, acabou com tudo. E todo mundo que estava embaixo não teve uma pessoa que se feriu, porque o projeto dele foi... Não quero falar a palavra aqui, mas foi daquele tipo, você entendeu? Enfim, esse é o cara. Aí, ele foi, meu marido foi, falou com ele, né? Falou bem assim, fulano, ó, tô fazendo um projeto assim, assim, assado, tal. E para eu calcular a potência, digamos assim, do cilindro que eu tenho que comprar para fazer esse negócio subir e descer, eu preciso que você faça esse projeto pra gente. Você faz? Faz. Cobrou lá o valor dele, e aí ele fez o projeto, e aí, né, no computador lá, tudo, e com a expertise dele, que meu marido não tem, ele sabe calcular qual que é a potência, a capacidade do negócio, porque vai levantar, sei lá, tipo, até 1 tonelada, então tem que ser um valor X, até 5 toneladas, outro valor. Enfim, fez isso, beleza? Beleza. Aí, o ejaculação precoce do Ricardo, ao invés de esperar o projeto ficar pronto,
no computador, tudo, e mandar pra gente poder, né, ver lá e comprar um negócio, comprou um motor de elevador de carro. Ele falou, não, se ele levanta um carro, vai levantar essa mesa também. Só que pensa comigo, a pedra já é pesada, a mesa é de aço. Como que um motor de elevador de carro, que o carro pesa aí 500, 600, 700 quilos, vai suportar isso? Não vai. Enfim, o que aconteceu? Ele pegou, o Wagner já ficou tiririca da vida, eu mais ainda, porque ele se meteu a comprar na frente, sem a gente ter o projeto na mão ainda, instalou lá o negócio, encheu de água, porque em volta tem que ficar com água ali o tempo todo, e o motor, ó, escafedeu-se, fundiu, já era o motor, beleza? Não levantou, o negócio ficou só gemendo lá, e não subia lá a tal da mesa, beleza? Tirou, o Wagner puto da cara, foi e falou, tem que comprar o cilindro. Veio o projeto, compramos o cilindro, eu que comprei, e aí, na hora de fazer a instalação, você tem que seguir o abençoado do projeto. O projeto tá aqui. Você tem que seguir, tem aqui, ó, você tá vendo que tem marcação aqui, ó? Isso aqui é o que o meu marido fez, mas tem as marcações aqui. Essas marcações definem aonde você vai fazer o buraco, aonde você vai fazer a solda, aonde você vai emendar, onde você vai fazer tudo. Não tá construindo um barraco no quintal da sua casa, é uma máquina, é um equipamento, enfim. Ele foi lá, né, e fazendo as coisas, metendo o pé pelas mãos, foi e soldou igual o meio do rabo dele, no lugar errado. Na hora de ligar essa máquina e fazer essa mesa subir, fazer ela trabalhar, ela abriu as pernas. Abriu as pernas, o Wagner me mandou foto, eu só respirei fundo, contei até 39, porque 10 não dá conta, e falei, tá, e agora? Ele falou assim, agora nós vamos ter que fazer o seguinte, a gente perdeu o cilindro, vamos usar para alguma outra coisa, enfim, mas a gente perdeu o cilindro, eu vou ter que comprar outro mais potente, porque do jeito que ele soldou aqui, agora ele estragou a base do negócio, acho que a furação ele fez no lugar errado também, não dava mais para aproveitar, então para não ter que fazer outra estrutura toda de novo, teve que comprar um cilindro mais potente. Comprou o cilindro potente, falei, então agora solde você. Ele foi lá, fez, e daí ele ficava, né, todo desesperadinho, assim, tipo, ai meu Deus do céu, fiz uma cagada, e agora? E daí ele, putz, cara, ai, que cagada, não assume as coisas que faz. Beleza. Eu já revoltadíssima da vida, né? Mas enfim, já tava feita a zica mesmo, então agora vamos consertar o que dá. Fez, consertou, o dono da empresa ligou de manhã, deu aquela catiambada no Wagner. Falei pra ele, ó, você tá vendo? Quando o cara precisa resolver qualquer porcaria que é simples de resolver, ele liga pra quem? Liga pro Ricardo. Agora, quando ele precisa resolver alguma coisa que é técnica, específica e que ele sabe que a pessoa tem que entender, ele liga pra quem? Liga pra você. Falei, você tá vendo? Por isso que eu tô te falando que você tem que aprender a falar sim e falar não pra essa criatura. Mas enfim, né? Cada um é cada um, a personalidade do Wagner é assim mesmo. E foi assim que a coisa foi se arrastando. Agora começa a parte que de fato desandou tudo, né? Bom, o americano já tinham feito toda essa negociação e tal, chamou eles pra tomar um café, uma padaria em algum lugar, não sei onde. E aí fez uma proposta para eles de voltarem a trabalhar todos juntos, né? Como uma família muito feliz, só faltava pegar as mãos e cantar cirandinha. Enfim, chamou eles e fez a seguinte proposta. Olha, vocês estão precisando de um espaço para montar a empresa física de vocês, para vocês terem os equipamentos de vocês e trabalhar lá tudo direitinho. Eu tenho um espaço na minha empresa, na frente, que tá vazio, não tem nada lá e cabe tudo que vocês têm aí de equipamentos. Eu preciso do serviço de vocês. Às vezes eu preciso, vocês estão longe, não pode vir, ou não vai dar tempo, ou a viagem não compensa, enfim. E vocês precisam de mim para poder fazer essas coisas que os equipamentos de vocês estão tudo, né, esparramado em cada canto, desligado e tal. Então vamos juntar todo mundo, vocês montam a empresa de vocês ali na frente, nesse espaço que eu tenho vazio, trabalham para vocês, vão pegar os clientes de vocês, tudo bonitinho, e quando eu precisar do serviço de vocês, vocês trabalham para mim. Não precisa pagar aluguel, não precisa me pagar nada, mas aí vocês fazem serviço para mim quando eu precisar e a gente vai acertando, beleza? Beleza. Wagner não gostou muito da ideia, ficou meio assim, porque o homem também não é burro, eles sentem, né? Só que no caso do meu marido, ele não tinha boca ali para falar. Chegou em casa, me contou, né? Meio animadão. Eu falei, óbvio que não vai dar certo, né? Isso tá mais do que na cara que não vai dar certo. Aí eu falei, tá, vamos pontuar as coisas aqui, vamos pensar numa seguinte hipótese. Digamos que tudo isso funcione, que tudo isso dê certo, tá?
Você e o Ricardo vão montar a empresa de vocês lá na frente. Cada vez menos vocês vão fazer manutenção e vão ficar voltados para a fabricação. Ou seja, a Coca-Cola e a Pepsi trabalhando no mesmo prédio. É lógico que vai dar certo isso, né? Com certeza. Aí, digamos que vai vir clientes para vocês, vai vir clientes para ele, vão vir, né? E aí vocês vão ficar competindo ali dentro. Por quê? Porque o funcionário, o cara que faz o corte das peças, né, as peças para encaixar tudo ali na máquina CNC, é funcionário do americano. Ele trabalha para o americano. Ele já não faz o serviço direito pro cara, e isso eu já sabia desde quando eles ainda eram funcionários dele, antes da sociedade, porque o cara traz o salário de todo mundo. Esse funcionário, ele em específico, era solteiro, morava com as irmãs, tinha um gasto assim muito mínimo, né, para sobreviver no mês. Então ele atrasava o salário de todo mundo, e na hora que ele começava a acertar o salário de todo mundo, esse cara era o que menos recebia, porque era o que menos precisava na cabeça do americano. Então teve um certo ponto que eu sei que ele ficou devendo mais de $10 mil para esse cara de salário. Aí eu falei, o cara já trabalha com mau gosto justamente porque o outro lá não paga ele. Aí ele vai ter que fazer serviço pro cara e para vocês. Digamos que aumente muito a quantidade, o volume de trabalho que vocês tenham. Você acha realmente que ele vai dar preferência para vocês e não vai dar preferência pro chefe dele? Falei, é sério isso? Não vai funcionar. Falei, outra coisa extremamente importante. Nessa altura, por conta de tudo isso que já tinha acontecido, que eu já relatei aqui, da empresa número 1, empresa número 2, da mesa, do painel elétrico que ele queimou, não sei o que, as coisas erradas que ele fazia, as compras erradas, enfim, tudo isso, falei, você já tá querendo sair dessa sociedade. Você tá querendo sair disso, porque eu já tava falando abertamente que o Ricardo te manipula, ele te enrola, ele te engana, presta atenção, fica de olho, se aproxime quando for fazer as negociações, porque ele não gosta de atender telefone, não gosta de falar com gente, nada, então o Ricardo fazia frente e negociava sem o Wagner saber de nada. Meteu o pé pelas mãos trocentas vezes, que ele pegava um serviço e falava assim, tipo, isso aí é $1.000, por exemplo. O Wagner chegava e falava, não, isso aqui vai ter que trocar peça disso, daquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ia calcular, tinha que dar 3 mil, por exemplo. Só que aí já tinha feito preço por 1.000, né? Então tomava bucha assim o tempo todo por inconsequência do outro. Né, pelo outro ser inconsequência, não, incompetência, pelo fato de outro ser um inconsequente. Falei, então, se aproxime mais tudo e você não gosta disso. Falei, aonde que você acha que isso vai dar certo? Aí ele falou, não, beleza. Continuou assim, aí o Ricardo percebeu também que ele não queria mais fazer essa sociedade, né, não queria mais continuar com essa sociedade. E aí veio um outro problema. É aí que a gente vai se direcionando para o final desse episódio de hoje. Lembra que eu falei que aquela empresa lá que tinha feito a contadora, né, que não era contadora, que abriu a empresa deles, mandou os documentos lá pro IRS e eles tinham que dar a resposta em até 120 dias. Só que ela falou assim, se eles vierem aqui é mais rápido, porque daí a gente liga lá tal e eu tento resolver. Então eu sempre tava cobrando, no meio de tudo isso acontecendo eu tava sempre cobrando. Passa lá, vocês estão indo para essa cidade? Passa lá, vão lá nesse lugar, conversa com ela, olha, lembra? Eu falei com ela. Aí eu comecei a mandar mensagem para ela, não me respondia mais. Simplesmente não me respondia mais. Tudo isso acontecendo, eu já tava aqui. Por mim, eu ligava para ele e falava assim, Ricardo, acabou a sociedade, tá bom? Vem aqui, traga as ferramentas, vamos sentar, vamos dividir tudo, pega o dinheiro que tá na tua conta, vamos ver o que é de cada um, o que é do outro tal, e vamos fazer a divisão, tudo acabou. Só que assim, eu ia passar por cima do meu marido, né? O sócio era ele. Eu era a pessoa que estava supostamente só fazendo a administração da empresa. Mas eu cobrava isso dele todo santo dia eu falava para ele, que dia você vai terminar a sociedade? Termina esse serviço tal que vocês têm pendente, termina essa sociedade, não sei o que tal. Então a cabeça dele também já estava 1.000. A dele e a minha, muito mais. E aí o que aconteceu? Falei para ele, cobrei trocentas vezes dele ir lá nessa mulher e eles tinham que ir juntos, né, nessa empresa para falar com ela tal. Não ia nunca. Aí o que aconteceu? Um belo dia o Ricardo falou, vamos lá resolver esse negócio da empresa. Falei, ué, né? Mas beleza. Foram. Chegaram lá, isso foi na primeira ou segunda semana de setembro já. Então a gente já estava em setembro. Aí foram lá tudo e sentaram lá e conversaram com ela e ela pediu lá os negócios e tava dentro do prazo, segundo ela lá, e falou, tem que esperar, beleza, acabou. Passou, voltou. Eu falei, não é isso. Falei, tá errado esse negócio. Aí o Wagner veio e falou pra mim assim, olha, sabe por que ele foi lá?
Ele não foi lá para resolver esse negócio. Eles ficaram lá uns 40 minutos conversando, eu fiquei do lado, ouvindo tudo lá. Eles falaram acho que 2 minutos disso aí da empresa. O resto ele foi lá porque ele vendeu um caminhão que era dele para um cara, se eu não me engano, da Pensilvânia. Esse cara foi para Pensilvânia e não conseguiu registrar o caminhão lá. Aí ele mandou documento daqui e dali, isso tinha meses já. Mandou vários documentos, tudo, e o cara não conseguia resolver. E o cara falou, vou te devolver esse caminhão, quero meu dinheiro de volta. E aí, para isso não acontecer, porque daí o cara encostou ele na parede, ele foi lá, lembra que eu falei que era uma empresa que fazia venda de carro e manutenção de carro? E ela também era despachante do DMV, que faz o negócio de registro. Então, ele foi lá, falou com ela, para ela resolver esse problema para ele. Ele não foi lá porque ele queria resolver o negócio da empresa. Ele foi lá para resolver um problema particular. Além disso, ficaram meia hora lá falando da Califórnia, porque ele tinha ido para Califórnia e ela também, porque lá é lindo, não sei o que, parará, tá. E aí falaram 2 minutinhos desse negócio da empresa deles. Beleza, corta, vamos voltar pro problema do americano. Teve essa conversa deles fazerem esse negócio lá, trabalhar junto e tal. Eu falei que não achava que isso ia funcionar, mas aos poucos eles foram indo até que pegaram o torno deles, que estava num outro lugar, num outro prédio de um amigo lá e tal, levaram lá para a empresa do americano, montaram tudo e começaram a trabalhar lá. E foram trabalhando. Tinha um servicinho aqui, outro ali, foram trabalhando, atendiam esses 2 clientes, atendiam um americano, fazia serviço esporádico que aparecia, ia no lugar da empresa do cliente para atender ele quando era alguma coisa lá, o outro caiu uma árvore em cima da máquina, amassou tudo e o cara queria que fizesse milagre com a máquina, enfim, eles foram fazendo tudo isso e eu aqui quase surtando e falando, encerra essa sociedade, encerra, não vai dar certo, não vai dar certo. Chegamos ao ponto em que peguei e falei pra ele desse negócio da mulher lá, conversei com ela, mandei mensagem pra ela 300 vezes, ela não me respondeu, aí eu fui e mandei mensagem pro cara que chamou eles pra fazer o serviço, lembra que eu falei que foi o cliente que chamou e falou, nossa contadora que faz, não sei o que e tal, esse cliente, mandei mensagem pra ele e falei, a fulana aí não quer me responder, eu preciso saber em que pé que tá, essa empresa vai ser aberta, não vai ser aberta, porque o dinheiro tá todo na mão do outro lá, e a gente não tem esse controle, né, isso eu não falei pra ele, né, da parte do dinheiro. Falei, mas eu preciso saber dele, eu vou ver com ela. Falei, ela não me responde. Aí ela me respondeu do telefone desse cara, grossa, ríspida, me respondeu, nem lembro o que ela respondeu direito lá, mas eu também tenho todos os prints aqui, me respondeu lá e eu falei pra ela assim, tá, eu vou pedir pra eles conversarem com você então, porque já passou do prazo. E ela falou, não posso fazer nada, eles têm que vir aqui, só que os infelizes estavam lá uns dias antes e não resolveram nada porque o outro infeliz ficou falando lá dos problemas dele, né, beleza. Nisso eu fui e liguei pro Wagner, liguei pra ele, e aí eu já tava, né, a minha paciência já não existia mais. Eu liguei pra ele, eles estavam chegando na empresa 1, no cliente 1 deles, chegando lá pra atender mais um chamado lá dos caras. Liguei e falei assim, e ele, sempre que eu ligava, Wagner colocava no Viva Voz pros 2 escutarem. Liguei e falei assim, seguinte, aconteceu assim, assado, expliquei tudo. Falei, tentei conversar com ela, não me responde, mandei mensagem pro cara, ela me respondeu do telefone dele, falou depois que não ia mais conversar comigo, porque o negócio não era comigo, que ela tinha aberto a empresa de vocês, sendo que eu falei com ela para abrir essa empresa, eu mandei os documentos, eu mandei o nome da empresa, eu mandei tudo. Eu tenho todas as conversas aqui para provar tudo isso. A única coisa é que ela colocou o nome de vocês na empresa, mas quem fez toda a negociação com ela fui eu, e agora ela não quer me responder. Então vocês liguem para ela e falei, essa porcaria dessa empresa já não tá dando certo mesmo, fecha essa droga, e acabou, chega. Vocês depois veem o que vocês vão fazer da vida, mas essa empresa já deu tudo a zica que tinha que dar, fecha essa empresa, pelo amor de Deus. Aí o Ricardo começou a discutir comigo. Isso no Viva Voz. Ele falou, não, ela não fez isso, porque ela não falou isso, e não sei o que, não sei o que. Eu falei, falou. Ela disse que já tinha mandado pro IRS e que a gente tinha que esperar os 120 dias. Já passou dos 120 dias. Eu fiz as contas lá de dias corridos. Falei, já passou dos 120 dias. Não tem resposta. Ela não me responde. Aconteceu tudo isso, parará, parará. Aí ele falou assim, não, ela não falou isso. Você entendeu errado. Aí me tirou pra louca. Aí que eu fico louca mesmo, né? Você entendeu errado, ela não falou isso, ela falou que era pra gente ir lá, que daí ela ia mandar o fax pra eles. A gente foi lá essa semana, ou semana passada, uma coisa assim. Falei, não, eu conversei com ela no dia seguinte, 2, 3 dias depois que ela abriu a empresa de vocês lá em maio. Falei, ela já mandou isso, ele não mandou, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí assim, a minha paciência, como eu falei, né, ela já não é muito grande. E aí a pessoa, né, eu já tava muito... com muitas coisas acumuladas referente ao Ricardo, né? Eu só não podia falar na cara dele porque não tinha nada pra provar, lembra? Mas eu
nessa hora a minha paciência foi realmente assim, explodiu. Então eu falei muito palavrão nessa hora, mas assim, conversando firme, um pouquinho mais do que eu tô falando aqui, mas eu ainda não tava gritando, não tava discutindo, não tava brigando. Falei, abre a P do seu telefone, abre a droga da mensagem que eu acabei de te mandar, que eram uns prints, escuta a porcaria do áudio que ela me mandou, veja as datas. Ela fala ali claramente, eu mandei para eles agora, eles têm 120 dias para dar a resposta, mas se os meninos vierem aqui, a gente consegue resolver por telefone mais rápido. Falei, abre a P da droga do seu telefone e olha, que eu mandei tudo lá no grupo. Lembra do grupo? Mandei tudo lá. Aí o que aconteceu? Aí ele não tinha saído, né? Aí ele não tinha saído, ele não tinha como debater comigo, ele não tinha como discutir, como argumentar, porque eu tava esfolando na cara dele as provas daquilo que eu tava falando. Então o que ele fez? Fugiu. Saiu e me deixou falando sozinha. Aí o Wagner falou, não, volta aqui. E o Wagner tava concordando comigo, né? Lógico. Ele falou, volta aqui, vamos terminar de conversar, vamos resolver esse negócio. Ele falou, não, eu não vou discutir com a tua mulher, cara. Eu falei, discutir? Eu não tô discutindo. Eu falei, você não me viu discutindo ainda não. Daí eu falei, não, tudo bem. Daí aproveitei, né? Falei pro Wagner, falei, você tá vendo, né, Wagner? Você tá vendo. Falei, olha o tipo de sócio que você tem, você tá vendo. Falei, então eu vou falar pra você pela última vez, pelo amor de Deus. Falei, você liga lá, porque eu tinha pedido pra ela fechar a empresa e ela falou que só ia fechar se eles pedissem. Falei, você liga lá com essa praga que tá aí do seu lado e pede pra ela fechar essa empresa hoje, por favor. Fizeram isso foi dia 16 de setembro, e dia 16 de setembro a empresa foi fechada. Inclusive, eu chamei ela de incompetente, falei um tanto de coisa, o cara lá da empresa falou pra mim, eu acho que você tá sendo muito grossa, não sei o que você tá sendo rude, porque ela tentou ajudar, não sei o que. Eu falei, opa, tentou ajudar? Falei, que eu saiba, isso aí foi pago em serviço pra vocês, ela não fez ajuda nenhuma, ela tava prestando um serviço. E se isso é o tipo de profissional que vocês têm aí dentro, boa, é a contadora, a pessoa que sabe tudo, eu não quero nem saber quem que é pior. Mandei todos os prints pra ele viu tudo, enfim, e ficou por isso mesmo, tá? Mas enfim, eu tenho todos os áudios transcritos, inclusive, porque isso também fez parte do processo. Eu tenho todos os prints, eu tenho tudo ali, tudo para provar. É lógico que eu não vou colocar, porque senão eu vou expor também, porque ali dentro, na fala, né, tem muitos nomes das pessoas, da empresa, tal, enfim, tudo, mas eu tenho tudo isso aqui de prova, né, que foi utilizado no processo e ainda será no futuro aí. Eu vou mostrar de novo os prints com algumas provas das coisas que eu falei aqui, tá? Então, veja, nós estamos aqui em maio 23, a empresa tinha acabado de ser aberta, e aí aqui eu comecei a fazer, ó, os logos, né, da empresa, e mandava para eles aprovarem tudo direitinho, continua a nota, fazendo o envio, né, das coisas, eu ali fazendo a prestação de contas, tudo, sempre do mesmo jeito que tinha que ser, algumas dúvidas que eu perguntava, né, e que eles não respondiam, enfim, cheque que era de cliente fazendo pagamento, e assim vai. Aí, quando a gente chega aqui, ó, esse aqui são os desenhos, lembra do projeto lá que eu tinha falado que o Wagner tinha feito na mão e tal? Esses daqui são os desenhos originais que ele fez, tá? Aí, aqui o cartão, ó, que eu tinha feito para eles, pedindo para eles verem, né, e me dar o ok, se era assim mesmo ou não, para poder mandar imprimir. Aqui ele pediu para colocar o número nos cartões, né, com os nomes, eu coloquei, ó, tudo direitinho. Pediu para colocar um QR Code, coloquei também, redes sociais, né, e assim foi indo, ó, sempre prestando contas de tudo, perguntando tudo, mostrando tudo, anotando tudo, sempre direitinho assim. Aí agora a gente vai aqui, ó. Aqui eu tô dizendo, né, falei com a pessoa lá da empresa que fez a abertura da empresa deles, lembra? Falei com a contadora tal agora sobre a IEN da empresa, já que ela não responde, mas no WhatsApp dele ela respondeu. Então esse aqui foi referente àquela mensagem que eu mandava para ela visualizava, não respondia, eu falei com o cara e aí ele respondeu. Eu confundi aqui, achei que era com ela, mas o nome dela tá aqui embaixo. Enfim, explicando ali a situação. Aí agora a gente continua, né, aí aqui, ó, as coisas que eu encaminhei tudo para mostrar para eles de quando eu tinha conversado com ela e tal. Aí a gente continua aqui, chegamos ali na página 120, aqui, ó.
Ricardo, amanhã, quando for transferir o dinheiro, manda junto os 500 do tarará, que é para pagar a pessoa, né, aquele amigo nosso que eu falei, que tinha feito o projeto lá daquela mesa elevatória que eu acabei de mostrar os desenhos do Wagner ali em cima. Aí eu falei para ele mandar o dinheiro para eu fazer a transferência, mas ele quis fazer a transferência porque ele precisa mostrar que ele manda, né, que ele é o poderoso. Aí ele disse que ele mesmo transferia, eu falei, então tá aqui o número dele novo, tal, porque ele mudou de número, e ele que fez a transferência, tá? Então aqui tá o comprovante que ele fez o pagamento. Tinha que sair da conta dele, né? Não foi ele que negociou, não foi ele que falou com o cara, mas é ele que tinha que fazer o pagamento. Então vamos lá, todo o resto quem pagava era eu, só esse que ele tinha que pagar. Aí aqui continuava, né, as coisas, ó, em relação aqui ao torno, né, que ele comprou, ó, torno, 650 do frete, e aqui 150 que ele colocou o combustível, então 650 mais os 150 foram os 800 que ele pagou pro amigo dele, né. Aí aqui mais notas, enfim, vamos lá para baixo, chegando aqui, ó. Bom dia, quando podemos nos reunir para elaborar o contrato social da empresa? Isso aqui já foi 27/6, tá? Aí vamos continuar, continua sempre que nota, cheque, né, ó, bastante coisa. Aqui ele me passou o cartão dele, ó, aqui vocês já conseguem ver a cara do infeliz, não dá para ver muito bem ainda, né, porque o cartão já tá desgastado, mas enfim, ele com a esposa. Vamos lá, segue o baile, 142, chegamos aqui, ó. Isso aqui é do dia 5/7. Ó, outra coisa, para fazer o contrato de sociedade, estatuto da empresa e outros documentos, os termos são padrão, mas preciso das opções de vocês. Vocês querem que eu mande aqui ou marcamos uma reunião para isso? Lembra que eu falei anteriormente que eu tinha participado de um programa chamado Score? Lá eu peguei todas as instruções e eu estava resolvendo isso aqui seguindo aquelas instruções. Mais uma coisa, precisamos do inventário patrimonial da empresa. Cada porca, parafuso e arruela tem que ser contado e colocado no o valor de compra, independente da depreciação ou deprecificação. Isso aqui seria para fazer o patrimônio. De patrimônio, controle patrimonial, eu entendo, porque era uma das minhas funções quando eu trabalhava para o governo também. Aí aqui continua. Vamos descendo mais rápido agora, porque tem ainda bastante coisa. Ah, tá, aqui, olha que bonitinho. Aqui ele me mandou, não sei porquê. Não lembro, a drive license dele eu tampei aqui porque é um documento pessoal, né, mas tá ali a carinha, ó, uma cara bem de inocentezinho, né, só que nem em coma. Vamos lá, segue aqui o baile, mais notas, ó, links, nota, nome de cliente, cheque, pagamento, aqui, ó, esse aqui foi um kit, acho que de freio, se não me engano, pro carro, tá, não lembro o preço, mas eu tenho todas as notas aqui. Outra coisa importante, veja que aqui, ó, tem um áudio, né? Todos esses áudios tá aqui embaixo, ó, ver a transcrição do áudio. Eu tenho um outro arquivo onde eu baixei todos esses áudios e transcrevi todos eles. Esse é o documento, o mesmo documento que eu usei para incorporar o processo, então por isso, né, que tem essas anotações aqui. Vamos lá, que agora a gente vai para a página 185. Ó, bastante coisa, eu tô indo na sequência para ver que era sempre assim que acontecia e, né, tá tudo aqui direitinho para provar. 185 aqui, ó, bom dia, se possível liguem lá pra pessoa, né, e vejam se ela tem alguma resposta do IAN da empresa, ó, 16 de agosto. Então, desde 18 de maio que foi aberta a empresa, já estamos aqui em 16 de agosto e até agora nada. Aí, beleza, segue o baile, continua aqui. Ó, sobre os discos de freio da Sequoia, que eu ainda tinha que ficar resolvendo coisas. Aqui, ó, 21 de agosto, de sexta, no barco. Isso aqui do barco é que, lembra que eu falei que o americano começou a rodear eles e pedir para eles voltarem lá, fazer um servicinho aqui, outro ali? Ele já tinha toda a intenção, né, maquinada. Então, ó, já estava chamando eles para ir no barco. Isso aqui foi alguma coisa que eles compraram para comer. E aí eles estavam indo, né? Então o cara estava cercando eles ali. Vamos continuar, agora a gente vai lá para a página 206, isso aqui é sempre mais do mesmo, ó. Vamos lá direto para 206, o que tem lá? Aqui, beleza. Aqui lembra que eu falei de um cara que, né, tinha o dinheiro lá, que eles tinham recebido, e aí faltava 1.200, ele falou assim, esqueça desse dinheiro, é esse aqui, ó. Então, 12 de setembro foi quando ele fez o primeiro pagamento, e o segundo era 1.200 que ele não
Na verdade, depois a gente descobriu o que ele tinha feito, né? Mas até então o Ricardo falou que ele tinha brigado com o cara e o cara não pagou, não ia mais pagar. Então, beleza. Aqui, o que é isso aqui? Acabei de receber os 600 do trabalho do trailer e tal. Comprovante agora à tarde, eu mando. Lâmpada. Tá, não é esse aqui, não. Aqui nós começamos. Aqui começou um pouquinho, aqui, ó. Lembra que eu falei lá da discussão com a mulher que fez a abertura da empresa e tal, e que eu mandei os prints, que eu tava nervosa, que eu falei um monte de palavrão? Foi aqui, ó, 16 de setembro, tá? Então, dia 16 de setembro, tá ali as mensagens. Não vou dar zoom aqui agora, não tem necessidade, porque o que mais importa são esses que estão aqui grandes. Então, eu coloquei, ó, só para vocês verem, estarem a par das coisas. A fulana vê as mensagens e ignora. Se ela faz abertura de empresa e a PQP pro mundo, então ela faz igual o dela. Me desculpem, mas acho que passou da hora de dar um basta nisso. O prazo legal são 45 dias para o IRS emitir o EIN. Para quem tem IT Number, para quem tem social, é 7 dias. Então, na verdade, ela me pediu, eu sempre estou falando aqui 120 dias, mas na verdade são 90 dias que ela me pediu, mas o prazo legal deles é 45 para emitir pelo site, direto pela internet. Quando você não consegue, você tem que mandar os documentos e aí esse prazo dobra, vai para 90 dias. Ela pode mostrar os dentes e a gengiva inteira, mas para mim é uma baita incompetente e irresponsável. Aí meu marido respondeu isso aqui, aí coloquei aqui, ó, agora é com vocês, vamos pra cá que tá na mesma coisa. Agora é com vocês decidir na mão de quem vocês confiam para fazer essas coisas da empresa. Ou vocês aprendem a fazer do jeito certo e legal, ou vocês contratam uma empresa com office, placa e pessoa renomada para fazer por vocês. Aí aqui, ela mandando mensagem para mim, né? Ó, bom dia, eu falei com o Ricardo, não tem ninguém às cegas, a companhia está aberta, os tax ID dos sócios está com problema com a IRS e o Ricardo foi na oficina não tem 2 semanas. Ligamos para lá, falaram para mandar o fax e pode demorar de 4 a 6 meses para receber o IAN. Ou Daniel, de causa ou se causa houver dívida, é analfabeta ainda, se caso houver dívida no tax ID deles de imposto, eles rejeitam o request. Mas você já tinha dito isso há meses atrás, que daí são aqui os prints que eu tinha mandado, tá? E áudios também, ó, esse aqui tem áudio aqui que foi encaminhado, que eu já tinha mandado, provando que ela realmente tinha me prometido isso, falado que já tinha feito há alguns meses. Aí aqui a mesma coisa, tal, eu coloquei, tá, então a incompetência do IRS faz o seguinte, fecha essa empresa, por favor, tem como você fazer isso pelo menos? Ou tem que esperar o IRS também? Aí ela colocou, não, você liga lá e fecha, meu trabalho tá feito e não trato ninguém. Cadê? Ela diz que não trata ninguém assim, não trato ninguém com ignorância. Quando aprender a tratar as pessoas com educação, você me manda mensagem. O fulano, né, me pediu para fazer o favor de enviar esse EN e eu ficar escutando ignorância. Desculpa, eu faço LLC e meu trabalho eu fiz. O LLC é a empresa, a abertura da empresa no estado, tá? No meu trabalho eu fiz, tá? Resolve com o fulano, bom dia para você. E aí eu coloquei, desculpa, mas para mim uma pessoa que se presta a fazer um serviço, faz pela metade, não dá retorno e sequer responde as mensagens que lê pedindo explicação, não trata o cliente com seriedade e respeito. Então quem tem que aprender a tratar as pessoas é você, né? Foi nesse nível. Aí tirei o print, ó, ela vê as mensagens e simplesmente ignora. Aqui mais prints, mensagens encaminhadas, tal. Aí aqui falei com a pessoa lá, né, que tava conversando comigo, que foi o cara que fez a ponte, digamos assim, até ela. Aí aqui, ó, de novo, isso aqui eu mandando para eles, né, tá aqui a mensagem dela do dia 13/6, onde ela disse que já tinha mandado por fax os documentos e que se vocês pudessem ir lá na loja, era para vocês ligarem pro IRS pedindo agilidade, para demorar menos que 3 meses. Então, lembra, só corrigindo aqui o prazo que eu sempre falo, 120 dias, na verdade são 90 dias. De novo, contra fatos não há argumentos. E eu só discuto quando tenho certeza absoluta. Como vocês podem ver, de 13/6 para 16/9 já passaram 3 meses. E isso aqui já tinha acontecido aquela ligação, aquela discussão onde o Ricardo fugiu. E aí eu só mandei essa mensagem para finalizar, já tinha falado com o Wagner por telefone para ele ligar lá e fechar a empresa. Então aqui, dia 16, foi o dia que essa empresa foi fechada oficialmente. Aqui é o comprovante do fechamento da empresa, né, ó, certificado de dissolução, a data dia 16 de setembro,
o nome da empresa aqui direitinho, né? Aqui o certificado, digamos assim, né? A pessoa que está dizendo que é ela que fechou, a pedido dela, né? Quem que autorizou. Tá lá o nome de Ricardo Diego Baralzi Zuber. O nome da pessoa que fez, você pode ver que é o mesmo nome de quem fez a abertura, né? Então tá aqui, esse é o comprovante de que de fato a empresa foi fechada no dia 16 de setembro. Bom, então a empresa foi de fato encerrada no papel, graças a Deus, que já foi assim meia tonelada de peso tirada das costas. E com esse acontecimento eu encerro também o episódio de hoje. Ainda tem muita coisa que aconteceu a partir desse dia até o dia 12 de dezembro, que foi o dia do acidente, então provavelmente eu vou contar, o próximo episódio vai ser só sobre isso, e depois do acidente mais um tanto de outras coisas, e daí por fim eu vou voltar na história toda e vou começar a pontuar, tipo, lembra que eu falei tal coisa? Então, não aconteceu desse jeito, na verdade aconteceu assim, e sempre mostrando as provas. Então, eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui, por você ter paciência de assistir tudo. Eu sou realmente muito detalhista e meticulosa, porque eu quero passar todos os detalhes para que você entre na história e para que você entenda, para que você veja do jeito que ela aconteceu. Porque se eu chegar e der um resumão e falar só a parte mais interessante dela, a parte final, você não vai conseguir entender tudo, como que aconteceu e o porquê que aconteceu. Então, por que você pode pensar assim, mas como? Como que vocês deixaram isso acontecer? Como que chegou nesse ponto? Então, por isso que é interessante, que é importante ouvir a história do começo até o final, com todos os detalhes, e vendo aqui as provas que eu tô colocando, né, os prints, imagens, depois vão ter áudios, enfim, vendo tudo isso para que você consiga entender essa linha do tempo, tanto que ela é importante para você entender lá no final as coisas como aconteceram, e principalmente para você entender como esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, como o Ricardo Zuber, age na vida da gente, porque ele não chega assim, tipo, sou um estelionatário, vim te roubar. Claro que não, ele chega de um jeito totalmente diferente, e depois lá no último episódio eu vou destrinchar isso bem direitinho para você conseguir ver, entender, identificar e se livrar de gente desse tipo. Então por hoje é isso, até o próximo episódio.